Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Rei Formiga em My Hero Academia. Capítulo 21, Entrega e tudo. Com Beru. Isso está realmente ficando chato. A maioria das missões que recebo são apenas entregas agora. Eu me sinto como o garoto da matilha de uma gangue novamente. Quero dizer, tenho certeza que comecei como garoto da matilha durante os primeiros 3 meses. Mas eu não esperava receber missões de entrega apenas depois da primeira violenta. Quero dizer, e daí se eu criasse um buraco que fizesse o país inteiro procurar um grupo de vilões poderosos? Não é minha culpa. All for One não me disse especificamente que eu não poderia criar um desastre natural não natural. Aqui estamos agora, isso é totalmente responsabilidade dele. Sim, enfim, tenho feito algo produtivo no meu tempo livre. Tenho arranhado as paredes tentando aperfeiçoar minha arte de parecer louco. Kyudai, o velho viado, ficou bastante surpreso ao ver isso, mas ele apenas atribuiu isso ao fato de eu estar um pouco mais sensível do que antes, o que parece tê-lo agradado bastante. Aparentemente, ter um servo um tanto inteligente e leal é um pouco melhor do que um servo estúpido. Quem diria? No momento estou fazendo um trabalho de entrega regular. Não sei bem o que estou sempre entregando tanto, mas é um pouco chato. Pelo menos posso voar pelo país, o que é muito bom, especialmente à noite. Ver o pôr do sol acima das nuvens é algo que pensei que não teria o prazer de testemunhar em minha vida passada. Neste momento, porém, estou voando acima dos edifícios. Eu realmente não me importo muito em ser visto ou não. Não é como se alguém fosse me impedir, certo? Assim que esses pensamentos passaram pela minha cabeça, ouvi um grito alto debaixo de mim. Espere. Jovem? A voz era estupidamente alta. Olhei para baixo com curiosidade. Era um homem musculoso com cabelos amarelos. Ele estava vestindo uma calça jeans e uma camiseta branca. Ele acenou para mim. Qual é o problema desse cara? Por que ele cheira a sangue? Voei em direção a ele e caí no telhado, bem ao lado dele. Porém, tomei cuidado para não danificar o prédio, danos colaterais são realmente incomuns para mim. Sim, o armazém foi culpa do All for One. E aí, eu disse quando pousei perto dele. Minha voz soa um pouco artificial agora, não a uso há muito tempo, afinal, preciso que minhas cordas vocais esquentem um pouco. O homem parecia mais que chocado. Acho que ele não me viu direito quando eu estava no ar. Boa noite, jovem. Peço desculpas, fiquei um pouco assustado. Bem, me chamar de jovem é um pouco demais, tenho apenas 13 anos. Está tudo bem, acostumado com isso, minha resposta tranquilizadora parece tê-lo feito se sentir pior por algum motivo estranho. Enfim, eu só queria te dizer que você deveria ter mais cuidado com o uso da sua individualidade. Ótimo. Exatamente o que eu precisava agora. Bem, pelo menos isso é melhor do que fingir que não consigo falar. Eu apenas olhei para ele como se fosse um manequim em uma loja de roupas. Não sou um indivíduo tão tenso, mas outros provavelmente lhe dariam uma multa. Ele disse com um sorriso sempre presente. Parece que ele conseguiu se livrar do constrangimento anterior com bastante facilidade. Mas, eu gosto de voar, inclinei um pouco a cabeça, olhando para este homem de 2 metros de altura. Acho que o conheço de algum lugar, mas não me lembro. Bem, o vento batendo no seu rosto pode ser uma sensação agradável, mas pagar uma multa não é. Ele disse enquanto levantava um dedo no ar. De repente, um grande barulho foi ouvido nas ruas. Nós dois imediatamente olhamos para baixo. Você consegue adivinhar o que vimos? Isso mesmo, um vilão. Quem diria? Eles parecem estar surgindo com bastante frequência neste país. Em qualquer esquina da rua, sinceramente acho que o ponto de desova é aleatório. Em que diabos estou pensando? Estou me transformando naquele pirralho do Shigaraki? Jovem, vá para algum lugar seguro. Vou capturar esse vilão. Ele pulou se preparando para interceptar o vilão. Mas o vilão cresceu e se transformou em um grande réptil, atingindo facilmente a altura do apartamento em que estou. O vilão parecia ter uma peculiaridade que lhe permitiu se transformar em um T-Rex. Isso é incrível. Eu quero aquilo. Eu pude ouvir alguns gritos de pânico vindos das ruas. Oh uau, eu me pergunto. Não se preocupem. Tudo vai ficar bem. Por quê? Porque estou aqui. Bem, isso é uma entrada, se é que já ouvi uma. Meus tímpanos certamente não estão gostando. As pessoas pareciam gostar disso. Tudo pode. Pude ouvir alguns gritos de reconhecimento. Eu acho que o cara é um herói? Ele pulou sobre o vilão dinossauro e ergueu o punho para trás. Um pouco direto, mas tanto faz. Seu soco fez contato com o corpo do T-Rex, enviando-o para cima, mas parecia ileso. Acho que absorve muito bem o impacto. O soco foi definitivamente forte. Não sei se consigo replicá-lo corretamente. Mas eu sou mais do tipo cortante, então quem se importa? All Might pulou em direção ao dinossauro voador. Parece que ele planeja manter a luta no ar, provavelmente para evitar danificar os prédios ao seu redor. Seus socos certamente poderiam danificar bastante a infraestrutura. Mas eu quero a peculiaridade do dinossauro, então vou intervir. Assim como All Might deu outro soco no vilão, mantendo-o no ar. Eu apareci ao lado dele. Preciso de ajuda. Eu realmente não me preocupei em esconder a excitação em meu tom. Ele pareceu chocado mais uma vez. Jovem, isso é perigoso, volte. Ele com certeza está agindo como um herói. Mas ele precisa de ajuda. O vilão parece ser capaz de resistir muito bem a danos contundentes, a ponto de não haver nem hematomas na pele. All Might deveria estar planejando ganhar tempo para que alguém com uma peculiaridade apropriada apareça. Ele parece estar se contendo um pouco. Acho que sua peculiaridade é um pouco destrutiva. Está tudo bem, eu vou cuidar dele. A última parte pareceu assustá-lo um pouco, mas não esperei pela resposta dele. Quando as palavras saíram da minha boca eu já estava voando em direção ao vilão dinossauro voador, transformando-me em um T-Rex. Aí vou eu.
Estendi minha mão para o vilão, que parecia um pouco atordoado, provavelmente por causa do movimento constante e por ter girado algumas vezes no ar. Afundei uma de minhas garras em sua pele, não indo muito mais fundo do que isso, voei ao redor dele constantemente, atacando-o de todas as direções em velocidades inacreditáveis. Eu também consegui lamber seu sangue, que é o que eu realmente queria fazer de qualquer maneira. Levei apenas 3 segundos para preencher o grande corpo do dinossauro com cortes e cicatrizes. Eu pude ouvir alguns suspiros vindos das ruas. Acho que fiz uma bagunça, né? O vilão desmaiou e voltou à sua forma humana. Eu acho que a dor foi um pouco demais para ele? Eu não o deixei cair no chão. Eu o agarrei no ar e o joguei no chão. Ao meu redor havia pessoas me olhando com hostilidade. O que? Eles não gostaram da pequena chuva de sangue? Homem jovem. All Might estava bem atrás de mim, parecendo um pouco frustrado, até mesmo bravo. Isso foi demais. Vou ter que prender você agora. Ele parecia triste ao dizer isso. Acho que ele realmente não quer, mas acho que é o trabalho dele. Boa sorte, eu disse, enquanto me preparava para lutar contra esse homem estranho. Seu penteado é muito doentio. Eu não vou cortar isso. Capítulo 22. Lutando contra um herói com Beru. Eu ainda deveria ter cuidado, esse cara é definitivamente mais forte do que os lutadores que lutei antes. Quer dizer, acabei de vê-lo fazer malabarismos com um dinossauro com a pressão do vento de seus socos. Então ele definitivamente tem mais poder de soco do que eu. Bem, eu provavelmente poderia fazer algo semelhante, mas presumo que não era todo o seu poder. Se esse fosse o seu poder total, então posso pelo menos igualá-lo. Mas de alguma forma, tenho a sensação de que ele está se contendo, talvez por causa dos civis e dos edifícios? Ele está me encarando. Posso ver alguma hesitação dele, as pessoas ao nosso redor se distanciaram muito. Mas eles não são realmente seguros, e não quero que minha pequena diversão com esse cara corpulento termine com muitas baixas. All Might parece querer acabar com isso rapidamente, porque ele me apressou em grandes velocidades. Posso reagir facilmente a isso, mas quero ver como meu corpo aguenta um golpe dele. Ele me alcançou. Seu soco já estava se aproximando do meu peito quando percebeu que eu não estava revidando. Eu podia ver o pânico em seu rosto, mas era um pouco tarde para recuar, ele já estava em pleno movimento. Seu soco acertou meu peito, enviando ondas de choque ao nosso redor. A carne debaixo do meu exoesqueleto estava se contorcendo e se reorganizando. Seu soco foi definitivamente forte, mas não foi o suficiente para me emocionar. Tenho uma peculiaridade decente de absorção de choque. Mesmo que ainda tenha causado algum dano, foi curado rapidamente. Eu tenho inúmeras peculiaridades agora, minha resistência e resistência são quase infinitas. Esse cara é forte, mas realmente não combina bem comigo. As pessoas foram empurradas ainda mais para trás pelo soco de All Might. Eles pareciam em choque quando o vilão nem se mexeu. O olhar que ele deu ao símbolo da paz foi estranho, quase de pena. O próprio All Might não sabia realmente o que pensar da situação. Por reflexo, ele foi um pouco mais forte do que pretendia, e seu oponente nem retaliou. Em retrospecto, teria sido muito mais inteligente tentar conversar primeiro, mas a provocação brincalhona de Beru fez All Might pensar que o insetoide era contra a ideia, levando a esta situação embaraçosa. Então, você é um herói? Perguntou o insetoide, olhando para All Might com curiosidade. Beru só queria ter certeza. Afinal, machucar pessoas normais não era uma sensação boa para ele. E os heróis eram basicamente agentes da lei, e isso o deixou mais confortável com isso. All Might parecia chocado. Ele estava acostumado com todos o conhecendo, especialmente porque sua idade de ouro não havia terminado há muito tempo. Sim, você poderia desistir, jovem? Ele perguntou esperançoso, dando um passo para trás. Ele ficou um pouco chocado por seu soco não ter afetado Beru, mas esse não era realmente o seu poder total. E All Might não era arrogante o suficiente para pensar que não havia pessoas que pudessem lutar contra ele, principalmente no estado em que ele se encontrava. Ele ainda não havia se recuperado totalmente da luta com o All for One, e pelas palavras do seu médico ele nunca o fará. Ele só iria perder as forças com o passar dos anos e sua lesão corroeu sua saúde. Mas ele pelo menos derrubou seu arqui-inimigo. Agora, aquele à sua frente nem era uma pessoa que ele classificaria como vilão. Mas ele fez algo bastante flagrante. Cuidar de um vilão dessa maneira teria sido controverso até mesmo para um herói licenciado, especialmente na frente de uma multidão tão grande, e este homem fez isso sem qualquer licença, o que tecnicamente o levou a ser retratado como um vilão perante a lei. Bom, ele seria chamado de vigilante pela mídia, mas a lei não gostava nada desse tipo de atividade. Na, respondeu Beru, enquanto tirava a poeira do peito um pouco. Seu exoesqueleto não revelou a menor curvatura com a força que All Might aplicou. Em seu impasse, uma nova equipe já havia chegado ao local. Como era de costume sempre que All Might estava presente em algum lugar, a polícia também chegou e arrastou as pessoas para fora do local, isolando uma área ao redor do impasse. O símbolo da paz não quis prolongar mais este assunto. Ele mais uma vez correu para Beru. Desta vez, o insetoide copiou seus movimentos, combinando tudo sobre eles, desde a postura até a velocidade do movimento. Ele enfrentou o soco de All Might de frente. Seu punho atingiu All Might com grande força. Ambos estavam falando sério desta vez. A onda de choque desse confronto abalou todo o distrito à sua volta, à medida que as pessoas foram empurradas para trás e a polícia foi forçada a expandir o seu círculo. Depois de um breve segundo, os dois começaram a dar socos, suas mãos se tornando borradas até mesmo para a câmera de alta velocidade da equipe do Novo. O cinegrafista lutou para manter o equilíbrio contra as ondas de vento que criavam tremores na área. Beru combinou cada um dos movimentos de All Might, levando a um choque coletivo. Ninguém esperava que um vilão aleatório exercesse tanta força. Eles estavam bastante acostumados com All Might eliminando a maioria deles com rapidez e facilidade.
O próprio All Might estava ficando cada vez menos confortável a cada segundo, ao perceber que Beru parecia menos concentrado na luta do que em imitá-lo. Cada respiração, cada mudança sutil de postura, cada contração muscular. À medida que All Might aumentava a velocidade de sua barragem mortal, Beru também aumentava. Uma coisa que deve ser mencionada, Beru não era de forma alguma um lutador regular. Afinal, todo mundo tem talento, e seu talento era exatamente isso. Tudo fluía para ele quando ele dançava em sua vida passada, ele ansiava por esse fluxo, pela suavidade dele, pela sensação de satisfação ao olhar para seu punho ou arma ensanguentado. Já fazia um tempo que ele não se sentia assim, era difícil para ele encontrar um oponente compatível. Ele não lutava direito há muito tempo. Até os ladrões de banco eram apenas bucha de canhão para ele, embora ele tivesse 5 anos na época. Atualmente Beru estava achando a situação emocionante. Seu sangue fervia enquanto uma paixão perdida reaparecia rapidamente. All Might estava se encontrando, ele decidiu parar de se conter completamente, vendo que seu oponente não estava nem perto de ceder. Seus socos ficaram mais fortes, mais rápidos, acumulando cada vez mais força. Ele lentamente começou a dominar Beru, que conseguia igualar sua velocidade, mas sua falta de poder o levou a ser empurrado para trás. Mesmo assim, a alegria infantil em seus gestos não desapareceu. Assim como seus ferimentos, seu desgaste foi curado instantaneamente e a maior parte do impacto foi absorvida por sua peculiaridade. A luta continuou. A rua e os prédios ao redor deles estavam em ruínas agora. Como os dois haviam esquecido qualquer aparência de contenção. O Beru não usava muito as garras, mas queria um ataque frontal, queria usar as armas que o adversário tinha. Afinal, isso tornou a luta muito mais satisfatória. Eventualmente, eles erraram o punho um do outro. All Might conseguiu dar um soco no estômago de Beru, e Beru mandou um no peito de All Might. Ambos foram lançados voando para trás, Beru deu uma cambalhota no ar e cravou as pernas no concreto, parando a cerca de 10 metros de distância. Suas feridas já estavam cicatrizando, embora ele estivesse ficando exausto. All Might foi enviado mais longe, pois ele não tinha nenhuma peculiaridade de absorção de impacto e também não tinha garras para cavar o chão. Ele foi enviado para um prédio que ainda não havia caído, a cerca de 170 metros do confronto inicial. Um novo helicóptero já havia chegado ao local, transmitindo a luta para todo o Japão instantaneamente. Rapidamente demorou a aparecer em todas as telas, a força do vilão abalando a população. All Might se arrastou para fora do prédio em colapso, tropeçando um pouco ao fazer isso. Ele estava cansado, muito mais que o Beru, ele também estava com cronômetro. Felizmente para ele, ele ainda não estava perto de terminar. Afinal, ele não podia permitir que a nação o visse em um estado tão lamentável. Ele se levantou, encarando o Beru mais uma vez, enquanto os espectadores aplaudiam à distância. Sim, derrube esse monstro. Tudo pode. Vá, faz outra. Seus fãs estavam torcendo por ele, mas ele achou um pouco estranho. A luta precisava acabar eventualmente, e os próximos momentos decidiriam o resultado. Capítulo 23. Emoção. A luta claramente danificou muito o ambiente. Mesmo assim, All Might não pôde deixar de sentir que a multidão estava sendo um pouco dura com seu oponente. Claro, ele não parecia tão justo, mas o homem evitou atingir qualquer ponto vital. E ele não usou nem um pouco suas garras, o que significa que ele realmente não queria mutilar ou ferir o símbolo da paz. Ele estava animado para lutar contra um oponente em pé de igualdade. Algo que poderia ter sido entendido se a situação não tivesse pintado de maneira negativa. All Might se sentiu estranho durante aquela luta. Ele sabia que a qualquer momento Beru poderia simplesmente abrir os próprios punhos, e as garras do insetoide teriam rasgado seus braços com facilidade. Eventualmente, o símbolo da paz também se perdeu na luta, a excitação de seu oponente passando para ele. Mesmo que All Might nunca tenha sido do tipo que busca brigas, essa luta parecia mais uma luta do que qualquer coisa. Embora eles pudessem ter feito isso em circunstâncias diferentes. Não houve vítimas causadas pela troca, todos os edifícios foram rapidamente evacuados quando a polícia chegou. Eles tinham um protocolo de resposta e evacuação perfeito para uma emergência desta natureza. Eles estavam atualmente preparados para prender o vilão a qualquer momento. Mas All Might não considerava a pessoa à sua frente um vilão. Ele simplesmente não conseguia vê-lo como um só. Ao sair do prédio, o herói olhou para o oponente com um pouco de pena. Ele não gostou do jeito que o chamaram de monstro. Normalmente seus oponentes seriam simplesmente chamados de vilões. Mas, devido à aparência de Beru, ele foi chamado apenas de monstro. Foi um pouco estranho de ver. E seria mentira dizer que Beru não achou isso nem um pouco desanimador. Mas ainda parecia incomodar All Might mais do que o pré-adolescente insetoide. Vamos encerrar as coisas, disse Beru em seu tom distorcido regular. All Might apenas acenou com a cabeça, a próxima troca seria a última. Parecia que Beru também começou a se sentir um pouco mal por destruir a vizinhança. All Might preparou um soco, indo além de tudo que havia desferido anteriormente, um golpe poderoso o suficiente para derrubar praticamente todo mundo. Enquanto isso, o braço direito de Beru começou a inchar de forma anormal, seu braço anterior esguio tornou-se grande o suficiente para se igualar ao de All Might. Ambos avançaram ao mesmo tempo. Assim que seus socos se encontraram, All Might gritou: Estados Unidos de quebra. Somente sua voz criou vibrações no ar, seu soco atingiu o punho de Beru. Foi nesse ponto que Beru percebeu que havia calculado mal quanta força o herói à sua frente era supostamente capaz de exercer. Seu punho foi rapidamente esmagado, seu exoesqueleto empurrando sua pele enquanto mutilava seus músculos crescidos e o sangue começou a brotar por toda parte. No entanto, ele manteve sua postura. A onda de choque do confronto destruiu tudo ao seu redor, criando um tornado furioso e forçando o helicóptero do novo a voar para mais longe do confronto. Beru foi lentamente empurrado para trás, à medida que seu braço era cada vez mais mutilado pela força bruta do símbolo da paz. No entanto, não havia dor no olho do insetoide.
Sua excitação não havia diminuído nem um pouco. Não, ele estava ainda mais animado do que no começo. Um único golpe foi suficiente para anular sua absorção de choque e esmagar seus ossos e músculos. All Might avançou, enquanto o braço de Beru se soltava completamente. Beru foi empurrado para trás em grande velocidade. Ele voou acima dos edifícios e nas nuvens, dissipando aquelas que se reuniram devido ao tornado. Mas ele não estava nem perto de terminar. Não, ele foi construído para durar. Ele desenrolou suas asas de formiga bateram em velocidades inimagináveis e quebraram seu impulso ascendente, olhando para as ruínas de sua luta. Olhando para o lado, ele podia ver o helicóptero do noticiário, a câmera focada nele enquanto ele impedia a cura do braço. Não foi apenas o braço dele que foi afetado pelo soco poderoso. Não, o dano causado foi bastante extenso. Todos os seus órgãos estavam em tumulto. O lado direito de sua caixa torácica estava quase todo pulverizado e seus pulmões foram perfurados pelos ossos como se fossem estilhaços. Ele olhou para o cinegrafista suado por 1 ou 2 segundos, pensando se deveria sair ou ter uma última conversa com seu oponente. Após um breve briefing com sua própria mente, ele escolheu a última opção, correndo de volta para onde o confronto havia acontecido. O próprio All Might também sofreu alguns danos. Seus músculos foram rasgados em diferentes partes pela resistência e pela tensão. Com Beru, bem, isso tem sido bastante agitado. Já faz muito tempo que não me sinto ameaçado. All for One foi a primeira pessoa no mundo a me fazer sentir assim. E agora este homem. Embora eu tenha certeza de que seria capaz de derrotá-lo se realmente tentasse. Ele não parece ser do mesmo tecido que All for One. Não tenho nenhum motivo real para matá-lo. Se ele fosse um criminoso eu o teria matado, isso é um jogo grátis para mim. Agora que penso nisso. Esta também é a primeira vez que uma luta consegue me cansar. Boa luta, eu disse enquanto olhava para o herói ofegante. Meu braço pendia mole ao meu lado, o sangramento havia parado, mas só estava cicatrizando lentamente. Afinal, não preciso me preocupar em me curar às pressas ao custo de mais resistência quando a luta já acabou. Jovem, isso é uma bagunça. Ele balançou a cabeça e deu um suspiro frustrado. Acabei de notar que havia vapor saindo de seu corpo. Desculpe, não posso ser pego ainda, eu disse em um tom um pouco alegre. Talvez eu pudesse ter escapado, mas também queria lutar contra esse cara, então acho que sou duplamente culpado? Ele suspirou, mas não saiu do lugar para tentar me prender novamente. Ele está realmente tão cansado? Acho que o último ataque poderia ter me matado se tivesse sido direcionado para pontos diferentes. Embora eu ainda pudesse ter evitado. Jovem, por favor. Suas palavras foram interrompidas por um grito, nossas cabeças voltadas para a fonte. Uma mulher estava presa sob uma pilha de escombros. Parece que a evacuação deles não foi tão boa. P, por favor, ajude-me. Ela gritou em perigo. Olhando para cima, pude ver o prédio acima dela inclinando-se lentamente e ameaçando desabar em cima dela. Olhei para All Might, mas ele ainda estava imóvel. Acho que está cansado demais para isso, né? Ele até me olhou suplicante. Eu apenas suspirei. Acho que farei o trabalho dele por enquanto, mas ele me deve uma. Sim, isso definitivamente não é uma bagunça causada por ninguém além de mim. Corri em direção à mulher enquanto ela gritava de medo ao me ver me aproximar dela. Muito rude, geralmente as pessoas não são tão exigentes quanto a quem a salva, mas tanto faz. Mostrei as garras da minha mão esquerda, pois elas cresceram cerca de 1 metro cada. Dei alguns golpes em grande velocidade, cortei todo o prédio em pedaços e os escombros acima dela também. A pressão desses movimentos também afastou todos os escombros da mulher. Ela fechou os olhos. Acho que ela estava esperando morrer? Bem, ela está relativamente segura agora. Não há ameaça iminente à vida dela. Então eu acho que é isso. Reapareci na frente de All Might, que parecia bastante chocado com a forma como eu havia demolido aquele prédio. Você me deve uma bebida, foi a última coisa que disse a ele antes de partir. Voei rapidamente acima das poucas nuvens que restavam e fui terminar minha missão de entrega. Eu quase tinha esquecido disso, sinceramente. Que dia divertido. Capítulo 24. Choque e confusão. A nação ficou abalada. Ver um vilão lutar contra o símbolo da paz não era novidade. Muitos malfeitores arrogantes desafiaram All Might. Mas aquele que lutou contra o herói número 1 desta vez não foi de forma alguma igual aos outros. Sua aparência monstruosa permaneceu impressa nas mentes da população. Mas o que foi mais assustador foi a sua força. Ele enfrentou o símbolo da paz e lutou com ele em pé de igualdade. Algo que poucos conseguiram fazer no passado. Não só isso, ele sobreviveu a um ataque poderoso de All Might, e nem pareceu abalado quando seu braço foi transformado em mingau pelo herói. Sua aparência e força levaram a mídia a chamá-lo de o arqui-inimigo do símbolo. Muitos artigos surgiram em torno do assunto, auxiliados pelo fato de que o vilão finalmente escapou da captura. Também houve muita confusão em relação à sua natureza, muitos se recusando a acreditar que ele era mau, já que salvou uma vida após aquela luta. Mas muitos decidiram ignorar convenientemente essa parte, pois acreditam que All Might teria salvado aquela mulher de qualquer maneira. Isso e o fato de o vilão ter fugido na direção do prédio, o que significa que provavelmente também estava no caminho dele. Foi um exagero da imaginação, mas eles queriam anunciar o fato de que o símbolo da paz havia encontrado alguém à altura. A notícia encorajou os vilões momentaneamente, mas também tornou alguns heróis mais ativos. Eles viram o aparecimento de Beru como uma chance de ficarem mais fortes ou ganharem mais fama. Endeavor queimou os vilões com fervor, desprezando o fato de a distância entre ele e seu rival ser tão grande. Ele queria provar seu valor derrubando Beru também. Depois houve Mirko, o herói coelho, que viu a aparição de Beru como uma chance de subir na hierarquia e se tornar mais forte. Muitos queriam uma chance de lutar contra Beru, mas o próprio All Might via a situação de forma diferente, considerava Beru muito mais forte do que havia mostrado. Chegou ao ponto em que ele não acreditava que seria capaz de vencê-lo em seu estado atual. Mesmo que alguns artigos de notícias chamassem
chamassem All Might de vencedor daquela luta, o símbolo da paz não viu essa batalha como uma vitória. Em vez disso, ele achou isso um pouco preocupante. Bem, ele não achava que Beru fosse uma ameaça à sociedade, então não estava exatamente em pânico, mas ainda não gostou de como havia formulado um pedido de desculpas durante a briga. A maneira como ele disse isso fez All Might pensar que o insetoide estava planejando alguma coisa. Ele rapidamente anunciou suas dúvidas às pessoas em quem confiava, principalmente Nezu, o diretor da UA, e Nigutsi, um detetive clarividente que costumava ser ajudante de All Might em algum momento. Ambos ficaram intrigados com esse vilão que apareceu aparentemente do nada. Nigutsi foi rápido em descobrir sua identidade, afinal não havia muitas pessoas com aquela aparência nascidas no Japão. Depois de descobrirem sua história, eles tiveram dificuldade em entender o que havia acontecido com ele. Nezu foi o primeiro dos três a chegar a uma conclusão sobre o assunto. Foi também aquele que a polícia alcançou na investigação inicial. Uma rede de tráfico de crianças. All Might estremeceu com essas palavras. Em primeiro lugar, ele achou estranho que seu oponente fosse uma criança. Uma criança tinha sido forte o suficiente para lutar com ele em pé de igualdade. Não só isso, ele casualmente ignorou ficar gravemente ferido. Isso também o fez sentir enojado de si mesmo. Ele provavelmente havia desativado uma criança. Ele quase vomitou ao saber disso. Suas mãos se contraíram com a ideia de ferir uma criança normal de 13 anos. Mesmo que Beru fosse tudo menos normal, isso ainda o fazia se sentir um lixo. Ele não se enganou ao pensar que havia incapacitado Beru, que a lesão era extremamente grave. Essa mão ficou inutilizável. Ele não tinha como saber que Beru tinha um fator de cura extremamente poderoso. Um tão poderoso que anulou o dano causado. Chegou ao ponto em que Beru considerou a lesão mais um inconveniente do que qualquer outra coisa. Agora, se All Might tivesse mirado na cabeça, as coisas teriam sido muito mais terríveis. Beru pode ter morrido ou simplesmente sido capturado em coma. Independentemente disso, não teria sido um grande resultado para o insetoide. Os três decidiram manter a identidade de Beru para si, pois não queriam chamar mais atenção para o caso. A polícia também percebeu definitivamente que se tratava de Beru, e como eles não fizeram nenhum movimento, Nezu, Nigutsi e All Might também não fizeram. Uma pessoa, porém, ficou mais surpresa do que todas as outras. All for One enviou seu subordinado mais poderoso em uma missão fácil. Todas as missões de entrega para as quais ele o enviou eram para testar suas habilidades cognitivas. A tomada de decisões não era algo que ele esperava que o Nomu ainda tivesse. Mas ele descobriu que Beru tinha sim ciência básica, embora sua lealdade não tenha sido alterada de forma alguma por isso. Ainda assim, ele viu a sua criação assumir o maldito símbolo da paz. Perdeu, mas ainda assim foi um confronto acirrado. A luta deu ao All for One uma sensação estranha. Ele não esperava que Beru fosse tão poderoso, mas ele não considerou isso uma coisa ruim. Não, ele viu isso como algo positivo. Mesmo que o Nomu tenha agido um pouco estranho no final. Isso pode ter sido devido a uma ordem que ele deu a Beru, para ter certeza de não matar ninguém. Foi um comando simples, ele queria despertar o mínimo de atenção possível após o desastre do armazém. E Beru salvando aquela mulher fez All for One pensar que ele estava respeitando as ordens. Ele encarou o incidente como uma vitória e uma derrota. Uma vitória porque provou a força da sua criação, e uma derrota porque agora o mundo sabia disso. Felizmente, Beru não usou muitas peculiaridades diferentes naquela batalha, então a polícia e os heróis não seriam capazes de contar sobre o envolvimento do All for One no assunto. No geral, o aparecimento deste novo vilão abalou o Japão. Isso tornou as pessoas mais cautelosas e os heróis mais ocupados. Capítulo 25. Perdendo tempo. Com Beru. Bem, esse foi um dia agitado. Pena que agora não tenho escolha a não ser perder meu tempo preguiçosamente e arranhar paredes. Já se passaram 2 anos desde que recebi uma missão. Já tenho 15 anos e consegui irritar o médico transformando as paredes em uma bagunça irreconhecível. Eu também tenho cerca de 1,9 metros de altura, o que é uma grande escalada em relação à minha altura média anterior. Bem, não está realmente entrando em níveis desumanos, mas ainda é incomum. Não recebo mais nenhuma missão, principalmente porque muitas delas terminam comigo causando uma cena. Eu também não recebi nenhuma peculiaridade nova, mas não posso fazer muito porque o All for One está me observando de perto ultimamente. Meu encontro anterior com aquele herói me fez perceber que as pessoas neste mundo podem ficar loucamente fortes. Eu realmente não sei como aquele cara do All Might se sairia contra o All for One, mas tenho certeza que preciso me preparar um pouco mais para derrubar o idiota arrogante. Quero dizer, não há muito que eu possa fazer além de reunir peculiaridades como se fossem Pokémon e permitir que elas se fortalecessem em meu corpo até eu acreditar que sou forte o suficiente para arruinar a vida daquele viado. Tenho feito muitos treinamentos peculiares nos últimos 2 anos, conhecendo algumas coisas dentro de mim. Não foi suspeito, pois evitei usar o que achei muito forte e apenas pratiquei um pouco do básico. Também sou senciente o suficiente para tentar começar a me acostumar com minha força agora. Então isso não levantou nenhuma suspeita. Eu me pergunto de que outra forma eu deveria passar o tempo. Bem, parece que não preciso mais me perguntar, pois um portal negro acabou de se abrir na minha frente. Lembro-me de All for One ter essa peculiaridade, ou pelo menos semelhante. Disso saiu ninguém menos que aquele pirralho Shigaraki. Nomu, o professor disse que você deveria ficar ao meu lado de agora em diante. Ótimo. Fodidamente ótimo. Posso me matar agora? Já reencarnei uma vez, talvez tenha uma chance melhor na próxima vida. Bem, eu vou lidar com isso, não é a primeira vez que tenho que lidar com pessoas chatas. Pois é, me siga. Eu ainda não gosto muito desse tom infantil, mas atacá-lo iria estragar meu disfarce. Por meio, quero dizer completamente. Segui o garoto pelo portão e entrei em um bar bonito. Na verdade, posso gostar mais disso do que pensei no início. Outro Nomu estava presente aqui, All for One o chamava de Kurojiri. Ele é quem tem a peculiaridade do portal.
Shigaraki não ficou por muito tempo, subindo as escadas e jogando jogos estúpidos de computador. Enquanto isso, fiz o que faço de melhor: ficar de merda. Eu realmente não preciso ser inteligente para entrar em coma induzido pelo álcool, certo? Bem, meu único obstáculo é esse idiota enevoado. Você não pode beber. Você é menor de idade. Piada com você. Eu nem deveria ter a noção da idade legal para beber. Eu posso apenas me dar ao luxo. Passei pelo cara do portal e peguei uma garrafa de uísque. Usei minha garra para cortar a parte superior e bebi como se fosse água do Santo Graal. Então veio para mim. Não consigo nem ficar bêbado direito por causa da minha constituição. Quando essa percepção tomou conta de mim, apenas olhei fixamente para a garrafa vazia. Parece que realmente não tenho escapatória. Kurojiri finalmente reagiu quando eu bebi, teletransportando a garrafa da minha mão. Eu apenas a soltei desanimado. Então ele disse: que bagunça. Você não deveria estar perto de Shigaraki ou algo assim? Ótimo, agora ele quer se livrar de mim também. E não consigo nem lidar com meu pavor existencial. Embebedar-se. Parece que devo aceitar meu destino. Subi as escadas para ver aquele pirralho jogar o equivalente mundial de Final Fantasy. Jesus, ele é mau. Acho que até Johnny, o transportador lobotomizado da minha antiga gangue, tem um pensamento mais tático quando se trata de jogos. Precisávamos de algo para fazer entre coisas importantes. Bem, eu realmente não posso reclamar. Eu também não sou exatamente um especialista. Lembro-me de perder quase todos os jogos de golfe que participei. É realmente uma coisa trágica. Ser ruim nos jogos é pelo menos algo que posso usar para me relacionar com esse pipsquiaque. Haha. Tão fácil, do que diabos ele está falando? Ele acabou de lutar contra um mini-chefe, perdeu todo o seu grupo e a maioria dos seus consumíveis. Bem, estar delirando é um ótimo mecanismo de enfrentamento. Pelo menos tenho algo a criticar enquanto fico perto desse garoto. Veja como esses babacas estão jogando. Totalmente noobs. Senhor, ele mudou para jogar jogos online. Na verdade é o equivalente deste mundo ao Xku, um jogo ao qual estou acostumado. Lembro-me de brincar um pouco com Johnny, o lobotomita, mas ele está brincando com bots. De quem ele está falando? Tire aquele tiro na cabeça, Albert. Acho que deveria parar de tirar sarro dos deficientes, Shigaraki, e voltar a tentar beber até entrar em coma. Nomu, vá buscar um refrigerante para mim. E um pouco de pipoca. Bom, posso simplesmente ignorar suas ordens porque pipoca e refrigerante não são coisas com as quais estou acostumada. Saí da sala, tentando poupar meus olhos da visão de sua jogabilidade excruciante. Tenho quase certeza de que esses bots também estavam no modo fácil. Cheguei ao primeiro andar, Kurojiri estava deprimido limpando alguns copos, embora ninguém estivesse vindo a este lugar. Talvez ele esteja apenas programado para não ficar ocioso? Bem, não como se ele fosse um robô, mas ainda assim. Eu realmente não vejo razão para lavar esses copos já limpos. Peguei uma garrafa de cerveja e uísque. Talvez misturá-los possa entorpecer um pouco minha mente. Spoilers, não funcionou. Parece que meu corpo é bastante resistente ao envenenamento por etanol. Kurojiri apenas olhou para mim de forma estranha, mas não deu muita importância a isso. Não é como se eu abrisse as garrafas com cuidado e bebesse com classe. Abro as garrafas e enfio o líquido na garganta gordurosa com a graça de um viking peludo. A única reclamação que Kurojiri teve foi que eu estava bagunçando o lugar. Mas penso diferente. Eu só estava me sentindo mal por ele não ter trabalhado o suficiente, limpando os mesmos copos já brilhantes. Então decidi ajudá-lo dando-lhe algumas coisas para limpar. Ele deveria estar agradecido. Capítulo 26. Missões de Shigaraki. Com Beru. Tão engraçado. Já se passaram cerca de 2 semanas tentando ficar bêbado e falhando. Veja só, agora preciso fazer missões para aquele garoto de merda. Por quê? Bem, porque All for One quer que seu aluno ganhe alguma experiência dando comandos e missões. Mas ele não tem vontade de perder muita gente porque Shigaraki é um estrategista de merda. Então ele me manda porque sabe que não correrei perigo. Agora, Shigaraki percebeu que eu normalmente simplesmente ignoro suas missões de busca, como trazer mantimentos e outras coisas para ele. Então ele decidiu me enviar para caçar outro vilão. Por quê? Não sei. Mas ele quer que eu o encontre e mate. O vilão não é realmente nada de especial. Apenas um cara que pode deixar crescer caudas em seu corpo e usá-las para lutar. Bem, posso entender sua peculiaridade, mas isso é diferente. Tenho certeza que posso usá-lo melhor do que ele. Andei pela cidade de Ozu, procurando o vilão em cada canto dela. Não foi muito útil, porque não consegui encontrar nada sobre ele. Pelo menos nos 2 primeiros dias. Você pode adivinhar que Shigaraki reclamou instantaneamente com seu pai, AFO. Quem disse a ele que ter paciência seria útil ou algum conselho paternal que ele tirou de seu guia de 10 páginas sobre como ser uma figura parental. Hoje, porém, parece que encontrei meu alvo. Então, como exatamente acabei sendo perseguido por uma tocha humana que tentava me queimar até o chão? Bem, o vilão já estava lutando contra alguns heróis quando o alcancei. Ele acabou sendo muito mais forte do que eu pensava inicialmente. Suas caudas pareciam ser muito resistentes, talvez tanto quanto meu exoesqueleto. Ele poderia crescer e expandi-los infinitamente, tornando-o um oponente extremamente perigoso. Bem, não para mim. Ele é bem mais lento que eu. Acho que All Might só precisaria de um soco para eliminar esse perdedor. Mas ele parecia estar ganhando. Eu estava prestes a avançar e realizar uma aterrissagem perfeita de super-herói para decapitá-lo com minhas pernas. Mas outra coisa me impediu. Uma onda de chamas atingiu o cara enquanto ele tentava acabar com um herói. Ele estava um pouco queimado, mas conseguiu fazer com que o rabo bloqueasse as chamas que se aproximavam. Eu olhei para a fonte. Um homem musculoso vestido com um terno preto colante.
Ele tinha barba e bigode flamejantes e cabelo ruivo. Agora, tenho visto algumas coisas legais ultimamente. Mas esta é a primeira vez que vejo uma barba flamejante. E devo dizer que estou impressionado. Não conheço esse cara, mas ele é legal. Eu quero sua peculiaridade agora. Bem, só porque parece forte. Não entendi a peculiaridade de All Might porque já tenho intensificadores de força suficientes. Mas eu quase não tenho nenhuma chama. A única peculiaridade de fogo que tenho é aquela do espadachim Veable naquele armazém aleatório. Infelizmente, uma barba de fogo não vai ficar muito bem em mim. Mas ser capaz de usar chamas assim parece demais. O rabo pareceu em pânico de repente. É Endeavor. Acho que aprendi o nome do herói graças a esse cara? Endeavor, eu acho, bufou quando as chamas saíram de suas narinas. Sim, eu quero essa peculiaridade. Bem, acho que deveria agradecê-lo adequadamente. Eu corri para ele de cima. Uma lâmina cresceu em meu cotovelo quando caí e dividi o vilão em dois. Os heróis ao meu redor pareciam chocados. Eu apareci do nada para eles, eu acho. Passei um dedo pela lâmina e lambi discretamente um pouco do sangue. É um pouco desagradável, mas ei, poder é poder, não vou chorar por isso. Você, Endeavor avançou sobre mim, usando suas chamas para se lançar em minha direção enquanto eu me levantava lentamente. Ele juntou as mãos e lançou um fluxo concentrado de fogo em minha direção. Agora posso ter alguma resistência ao calor, mas eu realmente não estou com vontade de deixar meu interior ferver agora. Então voei acima do ataque, evitando-o completamente enquanto queimava o corpo do vilão da cauda. Os outros heróis feridos se afastaram. Olhei para o herói, decidindo o melhor curso de ação. Decidi usar minha velocidade contra ele, corri contra ele, aparecendo atrás dele instantaneamente. Minha mão já estava levantada no ar enquanto minhas garras estavam preparadas para cravar suas costas. Endeavor reagiu mais rápido do que eu esperava, liberando chamas ao seu redor. Eu bati em suas costas com minhas garras, enquanto meu corpo começou a esquentar devido às suas chamas. Ele realmente não pode me queimar, já que meu exoesqueleto não pode se queimar facilmente. Mas meu corpo esquentando não vai me ajudar. Recuei um pouco, e decidi fazer uma jogada ousada, socando em direção a ele e usando minimamente o Air Cannon, fazendo a onda de choque parecer que foi liberada pelo meu soco. Eu apaguei as chamas do Endeavor enquanto ele cobria os olhos. A ferida nas costas já estava cauterizada, esse cara tem muita tolerância à dor. Eu realmente não quero revelar quantas peculiaridades eu tenho. All for One conhece meu Air Cannon, mas não gosto que outros saibam tudo sobre minhas habilidades. Então decidi mascarar qualquer habilidade que pudesse. Lambi o sangue já seco do Endeavor em minhas garras. Seu fogo quase evaporou o pouco sangue que consegui tirar dele. Mas parece que não preciso desenhar ainda mais, pois aquele pouquinho de sangue seco foi o suficiente para eu assimilar seus poderes. Mais uma vez, não vou usá-los, pelo menos não agora. Que monstro, o herói disse com os dentes cerrados. Então quer dizer, acho que ele percebeu que não pode me vencer com aquela pequena troca. Ainda assim, eu me pergunto por quanto tempo ele vai. Isso foi tudo que eu vi quando um chute veio em minha direção. Estava mirando na minha cabeça, apenas levantei a mão e bloqueei com o antebraço. Um cara vestido com uma armadura branca gritando como um idiota foi quem tentou me chutar. Sua perna parece ser acelerada por alguns tubos estranhos que saem de suas panturrilhas. Bem, o golpe dele não foi tão ruim assim, talvez 30% do que aquele cara do All Might normalmente poderia fazer, talvez menos. Bem, eu meio que gosto dos tubos, vou seguir a peculiaridade dele também. Não consigo ver o rosto dele por causa do capacete, mas posso adivinhar que ele está bastante chocado com o quão pouco seu ataque fez. Eu me virei um pouco, girando meu corpo e socando o herói blindado diretamente no rosto. Instantaneamente quebrou seu capacete enquanto o sangue respingava em meu punho. Ele foi enviado voando para dentro de um prédio, levantando uma nuvem de poeira e quebrando algumas janelas. Não coloquei tudo que tinha naquele golpe, mas ainda coloquei um pouco de força nisso. E agora que o sangue dele já está nos nós dos meus dedos, não há razão para eu recusar uma peculiaridade gratuita. Eu absorvi isso. Eu dei uma última olhada para os heróis. Endeavor parecia que ainda não havia terminado, mas eu estou. Eu voei instantaneamente. Quando estava acima das nuvens, decidi testar meus novos poderes. Primeiro, coroa. 2 caudas venosas saíram das minhas costas e foram rapidamente cobertas pelo meu exoesqueleto. Eles parecem bastante doentes, mas não sei com que frequência irei usá-los. Eu os retraí em meu corpo. Agora, a habilidade de fogo. Levantei a palma da mão quando a temperatura ao meu redor aumentou, soltei uma onda de chamas grande o suficiente para queimar um parque inteiro. Isso é divertido, mas parece que vou ter que me acostumar com a temperatura. Agora para o meu próximo e último poder. Lembro-me do cara com cachimbo nas panturrilhas. Mas eu realmente não deveria ter essa restrição, pelo menos acho que não. Ao usar essa peculiaridade, parece que minhas panturrilhas se tornam uma espécie de motor. Mas também parece que posso cultivar pipes em todo o meu corpo. Decidi cultivá-los nas minhas costas. Eles deveriam me dar um empurrãozinho quando voava. Agora é hora de voltar ao bar e beber um pouco. Por quê? Para uma missão bem-sucedida, é claro. Não que eu precise de um motivo para beber. Capítulo 27. Mais missões. 2 anos, depois da luta com All Might, Beru desapareceu por 2 anos inteiros. Nezu não sabia se deveria chamar isso de algo bom ou ruim. Por um lado, Nezu esperava que talvez a criança mutante e peculiar escapasse de seus captores e se escondesse. Pelo relato de All Might, ele não estava de forma alguma sendo controlado por ninguém. Embora Nezu não tenha desconsiderado a possibilidade de All Might estar errado, ele era inteligente o suficiente para não aceitar nenhuma opinião pelo valor nominal. Ainda assim, as observações de All Might tiveram algum peso. Por outro lado, Nezu pensou que talvez os captores de Beru não estivessem muito satisfeitos com seu encontro com o símbolo da paz.
e eles decidiram se livrar dele ou encarcerá-lo permanentemente. E isso tornaria muito mais difícil salvar Beru. Afinal, All Might ainda estava determinado a ajudar o adolescente insetoide, mesmo com sua força diminuindo lentamente. Agora, sua aparência apenas agravava os problemas, cimentando ainda mais sua imagem de vilão para o público. Ele apareceu, matou instantaneamente um vilão e depois feriu o herói NR.2. Mas as coisas ruins não param por aí. Como ele também nocauteou outro herói, acertando-o bem na cara. Não havia muito que Nezu pudesse fazer para reparar sua imagem pública neste momento. Esse era o plano inicial deles. All Might convence o jovem adolescente a ir com ele, enquanto Nezu e Nigutsu garantem que sua ficha esteja limpa. Teria sido difícil mesmo então, mas ainda era factível. Ele realmente não matou ninguém, pelo menos não havia provas de que ele tivesse feito isso. Mas agora era quase impossível, pois ele fez isso ao vivo na televisão. Nezu só poderia amaldiçoar a sempre presente mídia que precisava se inserir em qualquer situação e complicá-la a tal ponto. Afinal, se isso fosse testemunhado apenas por algumas pessoas, ele poderia ter negociado o silêncio delas. Agora isso era impossível. Nezu ainda não conseguia culpar o adolescente insetoide. Como ele provavelmente estava apenas cumprindo as ordens de outra pessoa. Agora ele poderia apenas suspirar e continuar cuidando da papelada. De qualquer maneira, All Might não estava mais perto de pegar Beru. Ele já não queria lidar com a logística disso. Embora pensar na quantidade de trabalho certamente fosse desanimador. Com Beru, onde começa e onde termina a linha entre sobriedade e intoxicação? Tenho certeza de que bebi álcool suficiente para colocar um russo comum em coma, mas nem fico embriagado. E sim, estou ciente de quão ousada é essa afirmação. Ultimamente tenho pensado em dançar. Pode me ajudar com a autoexpressão ou algo parecido. Acho que li isso em uma das revistas de Kurogiri. Por que ele mantém essas coisas chatas por perto? Não sei. Eu apenas espio por cima do ombro dele quando ele está lendo. Afinal, ainda devo agir como um animal. Ah, sim, consegui descobrir por que Shigaraki queria o rabo morto. Aparentemente, quando ele foi ao shopping, o rabo estava roubando uma loja onde queria entrar. E isso deixou furioso, ele lembrou da cara do cara. E me mandou atrás dele. Ótimo. Honestamente, eu não deveria esperar menos do mestre estrategista Shigaraki. Vamos enviar a arma biológica mortal para ir atrás daquele ladrão de loja aleatório que você viu uma vez. Como ele ousa incomodar um pouco você. Ainda assim, pelo menos posso me divertir nesta situação. É muito melhor do que remodelar as paredes do laboratório de Kyūdai, embora seja irritante a frequência com que tenho que tirar suspeitas das minhas costas. All For One acha interessante meu interesse repentino pelo álcool. Divertido até, pelo menos acho que sim. Faz anos que não vejo o rosto do cara, mas sua voz parecia divertida. Ele e Kyūdai parecem pensar que sou só eu que estou gostando do sabor ou algo assim. Embora Kurogiri esteja me olhando de forma estranha o tempo todo. Acho que ele percebeu que há um padrão no meu hábito de beber. Sempre converso com Shigaraki antes de tentar entrar em coma. Independentemente disso, ele recebeu instruções do próprio Big Man, AFO, para reabastecer as bebidas regularmente. Finalmente, All For One fazendo algo de bom. Eu ainda vou matá-lo mais tarde. Ainda preciso descobrir seus planos antes de começar a separá-los e derrubá-lo lentamente. Pode demorar um pouco, sou muitas coisas, mas um bom estrategista não é uma delas. Bem, ainda sou melhor do que Shigaraki, mas isso é como me comparar a uma panela cheia de células cerebrais desperdiçadas. Felizmente tenho algumas peculiaridades que melhoram a mente em meu currículo, dando-me algum grau de confiança em mim mesmo. A única coisa que falta neste bar é um pouco de música. Estou com saudades do Queen, adorava balançar meu taco de golfe ao ritmo de suas músicas. Bem, eu ainda tenho um monte de coisas. Nomu, vem aqui. Preciso mesmo comentar sobre isso? Há necessidade de eu expressar meu desejo de tentar reencarnar mais uma vez? Subi as escadas. Saindo do meu confortável banco de bar e entrando no masturbatório de merda do Shigaraki, eu olhei para ele. Ele ainda estava jogando seus jogos, sobre o qual vou me abster de comentar de agora em diante, pois salvo alguns dos neuronews fritos que ainda tenho. Eu preciso que você vá roubar esse banco. Traga-me dinheiro, dinheiro. Ele me mostrou fotos das coisas que queria, principalmente dinheiro mal sacado e pilhas de lingotes de ouro. Ele também me mostrou fotos do banco. Sinto que estou de volta ao jardim de infância, planejando roubar doces com minha equipe. Mas tenho quase certeza de que fiz planos mais detalhados naquela época. Agora, não sou exatamente um especialista. Mas tenho quase certeza de que o banco que ele quer que eu assalte é um banco de depósito, do tipo que guarda objetos de valor para os clientes. Portanto, há chances de não haver nem dinheiro nem lingotes de ouro lá. Claro, chefe. Eu irei imediatamente. Qualquer coisa para fugir deste lugar. Olhei um pouco para a foto, fingindo estudá-la um pouco. Depois fui para o banco. Não é difícil de encontrar, existem apenas 3 bancos em Ozu e o que ele me mostrou é o único banco de caixa de depósito. Agora que penso nisso, a última vez que estive num banco foi quando lutei com alguns ladrões. Oh, a ironia. Bem, acho que se vou fazer algo, é melhor fazê-lo direito. Capítulo 28. Profissionais têm padrões. Com Beru. Ok, então a primeira coisa que um verdadeiro ladrão de banco precisa fazer é ter certeza de que conhece o local de onde deve roubar. Levei o meu tempo, explorando o local à distância e acima das nuvens, verificando os turnos dos guardas e os padrões de patrulha. Claro, eles podem não ser 100% precisos em todos os momentos, mas ainda assim devem me dar uma compreensão básica da posição de todos. Atualmente não há segurança postada no telhado, mas as câmeras parecem ter aquele local devidamente coberto. Na verdade, as câmeras parecem cobrir todos os ângulos deste edifício. Felizmente, este banco tem uma sala de segurança em algum lugar. Consegui desenhar um layout das salas e dos funcionários em minha mente. Agora preciso fazer um plano de entrada e quer saber? Eu só vou.
Cortar a parede da sala de segurança pelo lado de fora, tirar o cinegrafista e continuar a partir daí. Esta não era exatamente uma escolha adequada quando eu era um humano normal, mas nada me impede agora. Então, novamente, eu quero fazer isso sem nem ser visto. Ah, sim, ainda bem que posso ficar invisível. Quer dizer, no começo eu apenas comia um camaleão e conseguia combinar com a cor do ambiente. Mas tenho certeza de que algumas das peculiaridades melhoraram todas as minhas habilidades. Então, acho que não preciso quebrar uma parede para entrar na sala de segurança. Mas o próprio cofre pode ser um problema. Não tenho conhecimento suficiente sobre sistemas de segurança para saber exatamente o que aciona um alarme. Então, preciso me livrar da fonte de alimentação daquela sala. Causar uma queda de energia pode funcionar, mas só terei de 5 a 10 segundos antes que a fonte de energia reserva dos sistemas de segurança se ligue automaticamente. Bem, normalmente era esse o caso, não sei se é o mesmo aqui, mas ainda devo conseguir saquear metade das caixas de depósito em 5 segundos. Levará mais tempo para jogar tudo na minha bolsa do que para abrir as próprias caixas. Preciso de uma maneira de guardar tudo rapidamente. A peculiaridade de Kurogiri seria uma dádiva de Deus aqui, mas eu realmente não consigo comer névoa, e tentar mastigar seu corpo real seria um pouco suspeito. Mas vou seguir sua peculiaridade assim que começar a destruir a vida do All for One. Agora, ainda não descobri como tirar tudo rapidamente. Mas tenho outra solução. A fonte de alimentação reserva parece estar localizada no porão. É um gerador que não está conectado a mais nada. E Jesus, é ótimo ter visão de raios X-Kir que são realmente bons. Imagine todas as possibilidades com este. Então, plano final. Eu tiro a energia de todo o distrito. Fiquei invisível e enfraqueça um dos cabos com minhas garras. Um pouco de eletricidade passa por mim, mas isso não é um grande incômodo. Então corri para o banco, ainda invisível, e entrei no porão. Obviamente não quebrei o gerador de emergência, simplesmente estendi minha garra e a usei para cortar os fios que o conectavam à sala segura. Novamente, a visão de raio-x é minha ferramenta mais útil nesta situação. Depois disso, passei em frente à porta do cofre. Bem, não pensei nessa parte, não é? Foda-me. Pois bem, farei o que um verdadeiro profissional faz, vou improvisar a partir daqui. Preciso quebrar essa porta enorme sem fazer nenhum barulho. E eu sei exatamente o caminho. A enorme porta de aço está trancada com alguns cilindros de aço que vão para os lugares apropriados. Eu só preciso cortar esses cilindros corretamente para que a porta se abra. E pronto. Felizmente minhas garras podem facilmente cortar aço. Não houve resistência, então não há som a ser emitido. É como cortar pão. Entrei silenciosamente no cofre enquanto todos ainda estavam em pânico com a queda de eletricidade. Lá dentro, rapidamente comecei a trabalhar e gentilmente abri as fechaduras de todas as caixas de depósito, colocando tudo que se assemelhava ao que Shigaraki disse que queria. Eu realmente não quero levar mais do que o necessário. Bom, faltar alguns anéis não fará mal a ninguém. Ah, e esse colar vai ficar incrível na minha coleção. Tudo bem. Está decidido, vou levar tudo. Posso decidir o que quero manter mais tarde. O resto eu posso simplesmente voar e deixar na porta da frente. Obviamente não me preocupei em levar nenhuma herança de família e outras coisas. Não tenho vontade de folhear álbuns de fotos. No final, acho que consegui encontrar pelo menos 3 milhões de ienes. O que deveria ser em torno de 30 mil dólares, talvez? Não é muito, mas também encontrei um lingote de ouro. Então Shigaraki pode calar a boca. Saí do banco pelo mesmo caminho que entrei, invisível e pela porta da frente. Os funcionários certamente perceberão que a porta do cofre não pode mais ser trancada. Então eles vão chamar a polícia em breve. Agora é hora de ir a um telhado aleatório e examinar o saque. No final, decidi guardar alguns objetos de valor. Vou colocá-los em um esconderijo na floresta que só eu saberei. Quanto ao resto, acabei de jogar o saco de mercadorias pela janela do telhado. Eu sou uma pessoa generosa. Tudo isso durou uns 4 minutos. O roubo em si demorou cerca de 30 segundos, o resto fui eu escolhendo o saque. Depois disso voei rapidamente para a cordilheira. Acabei de escolher um aleatoriamente. E deixei o pacote no tronco de uma árvore. Ah, saque garantido. É um roubo bem sucedido, se é que já vi um. Agora, vá dar a Shigaraki sua parte. Voei até o bar e entrei no quarto de Shigaraki, deixando a sacola no chão. Ele rapidamente pegou e começou a vasculhar. Isso é tudo? Ótimo, aposto que de alguma forma ele vai me culpar por seu planejamento de merda. Por que é tão pouco? Ele olhou para mim. Eu realmente não sei o que ele espera de mim. Não sou capaz de falar aos olhos deles. O GH. Vou ter que dizer ao professor que a ferramenta que ele me emprestou está com defeito. Ótimo, vai e faça isso. Vou voltar ao bar para sentar no meu banco favorito. E assim, estou de volta à minha busca incessante de evitar a sobriedade. Capítulo 29. Sorriso. Com Beru. Já se passaram 3 meses desde que aquele pirralho ficou bravo comigo. Tem estado quase tudo tranquilo, comigo indo para a floresta e testando combinações de peculiaridades. O assalto ao banco correu tão bem que ninguém conseguiu culpar-me. As imagens de segurança não me capturaram e não há testemunha ocular. Shigaraki reclamou com o All for One sobre a pouca quantia de dinheiro que eu trouxe para ele. Mas isso não levou a lugar nenhum, garotão. All for One tem outras coisas para fazer além de ouvir seu discípulo chorar por falta de dinheiro. Eu nem sei por que esse pirralho precisa de dinheiro. Ele começou a jogar gacha ou algo assim? Bem, tanto faz. Há algumas coisas que eu poderia fazer agora. Eu poderia tentar pegar algumas garotas. Sempre tive meu jeito com as palavras. Oh sim, não posso, porque sou o vilão mais procurado do Japão ou algo assim. Aparentemente, o cara com quem lutei era um pouco mais popular do que eu pensava. E eu dar uma boa briga com ele foi visto como uma ação vil. Buou, as pessoas ficaram com medo, agora sou um vilão. Eu nem fiz nada de ruim.
A maior parte dos danos materiais foi causada por aquele cara. Meus socos absorveram principalmente o choque dele, mas na verdade não liberei minhas próprias ondas de choque. Bem, não tantas quanto ele. Então, mesmo isso não pode ser atribuído a mim. Foi um esforço mútuo. E até ajudei aquele civil. Ninguém nos noticiários parece estar falando sobre isso. Talvez porque eu cortei aquele vilão no começo? Bem, eu realmente não o matei, até me contive um pouco. Ou talvez fosse o outro vilão com cauda. Ou talvez todas as pessoas do armazém que matei. Eles finalmente descobriram isso? Poderia ser qualquer um realmente. Acho que só posso pegar garotas que também são vilãs? Não, eu não curto esses tipos. Já tive meu quinhão de mulheres perigosas em minha vida passada. De filhas de chefes da máfia italiana a assassinos enviados atrás do chefe, até mesmo um ocasional viciado. Alguns também eram bons na cama, mas eles sempre tinham alguma merda estranha em mente. Uma tentou me matar, outra tentou cortar tiras da minha carne. Ela disse que queria que nós dois comêssemos algumas mordidas. E lembro-me de um que obviamente estava tentando arrancar informações de mim. Bem, eu ainda dormi com ela, mas não conversei muito. Pior de tudo, uma senhora pediu um compromisso. Você pode adivinhar que eu mergulhei pela janela no segundo em que ela foi ao banheiro. Simplificando, eu realmente não confio em garotas com antecedentes criminais. Palavras de sabedoria. Se ela é uma bela e uma criminosa, há 50 de chance de que ela também seja uma louca. E eu sempre perdi aquele lançamento de moeda. Então, o que devo fazer agora? Olhei para Kurojiri, ele olhou para mim, esperando que eu terminasse minha garrafa de vodka. Não, ótimo, acho que não vou conseguir terminar agora. Caminhei novamente em direção ao quarto do bebê chorão. Quando ele vai amadurecer? Quer dizer, ele provavelmente não conseguirá, acho que não vou esperar tanto tempo. Quando entrei em seu quarto, o cheiro habitual de ar viciado e personalidade expirada me atingiu no rosto. Ele tinha outra foto nas mãos. Eu quero que você mate essa pessoa. Ele empurrou aquela foto na minha cara. Eu realmente não gosto da atitude dele. Arranquei a foto da mão dele, um pedacinho dela foi arrancado, mas não me importei. Só olhei um pouco a foto. Esse cara está atrapalhando o nosso informante e recrutador já há algum tempo. O quê? Shigaraki realmente me pediu para fazer algo produtivo? Isso é uma pegadinha? Onde estão as câmeras? Eu preciso que você o mate. Ele se chama Muscular. Ele é um vilão, como nós, mas é um pouco incontrolável para se manter vivo. Ele está realmente me dando informações concisas. O que isso deveria significar? Ele está mudando? Não sabemos onde ele está, apenas sabemos que ele está na cidade. Mas você deve conseguir encontrá-lo com bastante facilidade. Por que ele está tão sério de repente? Ainda ontem ele estava reclamando da forma como seus companheiros, bots, jogavam. Agora aqui está ele, agindo de forma lógica e composta. Sua peculiaridade permite que ele tenha controle total sobre sua massa muscular, expanda-a e fortaleça-se. Tudo bem, só isso. Vá em frente. Entendi. Esta é uma missão do All for One. Acho que ele decidiu me dar através de Shigaraki para ver como seu discípulo lidaria com a situação. Quer dizer, não é que eu não acredite que ele seria capaz de mudar, mas isso é um pouco rápido demais. Saí da sala para procurar esse cara musculoso. Quem se autodenomina muscular? Ele parece o pior tipo de ginásio, cara. Aquele que toma esteroides discretamente e se gaba em todas as oportunidades. E cria oportunidades quando não consegue encontrá-las. Ainda assim, encontrar um homem solteiro numa cidade vai demorar um pouco. Assim como levei alguns dias para encontrar o cara do rabo. Agora que penso nisso, ainda não usei sua peculiaridade em uma luta. Esta é uma oportunidade boa o suficiente. Eu também posso aceitar a peculiaridade desse irmão do ginásio, pois parece que poderia combinar bem com alguns dos meus. Eu voei rapidamente, explorando a cidade inteira e examinando todos os becos sujos. Mas não consegui encontrar nada. Então decidi ampliar meu alcance em algumas dezenas de quilômetros, verificando as aldeias ao redor, só para garantir. E bingo, primeira tentativa. Na verdade não, está é a quarta vila que verifico, mas me deu um tempo, estou cansado. Ele parecia estar brigando com outras duas pessoas vestidas de maneira estranha. Vim chamar todas as pessoas que se vestem de maneira estranha de heróis, então vou chamá-los assim por enquanto. Olhei um pouco para eles, um homem e uma mulher. Eles parecem ter peculiaridades relacionadas à água, tentando manter o vilão afastado com jatos de água. Mas Muscular não aceita nada disso. Ele está abrindo caminho através das marés com um sorriso sádico no rosto. Eu realmente não gosto disso. Já posso dizer que não serei amigo desse cara. Ele parece estar ganhando. Ele conseguiu dar um soco no homem, que foi lançado voando para uma das casas. A mulher também está prestes a levar um soco, mas ela parece gostosa, então vou salvá-la. Ei, pelo menos sou sincero. No momento em que a mão dele estava prestes a alcançá-la, apareci ao lado dela e puxei-a em direção ao outro herói ferido. O que aconteceu? A mulher perguntou em pânico. Acalme-se, eu vou cuidar disso daqui, eu disse na minha voz habitual. Ela pareceu extremamente assustada ao me ver. O punho do vilão atingiu o chão. Ele ficou olhando confuso por um tempo. Mas então me notou. O vilão mais infame do Japão está salvando um herói? O sorriso demente em seu rosto parecia ficar maior e mais esticado. Suas palavras zombeteiras realmente não me afetam muito. Mas aquele sorriso, isso me irrita. Acho que tenho que tirar isso do rosto dele. Capítulo 30. Músculos não desenvolvidos e ajuda. Com Beru, eu olhei para essa desculpa esfarrapada de vilão na minha frente. Parece que Shigaraki estava certo. Esse homem pode ser um pouco raivoso demais para se manter vivo. Bem, não que eu me importe.
2 caudas roxas brotaram das minhas costas e foram rapidamente cobertas por um exoesqueleto grosso. As veias verdes neles eram visíveis nas articulações do exoesqueleto. Ambos receberam uma ponta afiada. Muscular também começou a cobrir seu corpo com massa muscular. Ele parece um pouco intimidador, mas isso realmente não significa nada. Já matei pessoas intimidadoras antes sem muitos problemas. Ele me apressou com uma velocidade decente. Ainda não tem nada a ver com All Might, mas acho que comparar as pessoas com ele é injusto. A princípio pensei em encontrar pessoas mais poderosas por aí, mas agora percebo que não são tantas assim. Eu só conheço All Might e All for One. Ele levantou o punho, preparando-se para bater na minha cabeça e me esmagar no chão. Uma das minhas caudas bloqueou seu caminho. O impacto de seu punho foi decente, mas não me machucou em nada. A onda de choque quebrou algumas árvores ao nosso redor e empurrou os heróis um pouco para trás. Muscular parecia bastante chocado com o pouco que seu ataque conseguiu alcançar. Isso nem fez meu rabo estremecer. Mas isso é só porque minha absorção de choque se estende até minha cauda. O vilão corpulento não ficou realmente desanimado, ele começou a balançar os punhos violentamente. Todos os seus ataques foram rapidamente bloqueados pelas minhas caudas. Eu nem dei um passo para longe da minha posição inicial. O chão embaixo de mim estava rachado e as casas ao nosso redor estavam destruídas. As ondas de choque que seus socos estavam liberando foram comprimidas. Ele é sem dúvida forte. Em pura força física eu diria que ele é metade do que All Might era. Bem, pelo menos nos golpes iniciais. O herói parecia ficar cada vez mais forte. Esse cara provavelmente está esperando que eu me canse para que ele possa acabar comigo. Mas as coisas não estão exatamente como ele planejou. Fraco, foi tudo que eu disse, uma simples observação. Mas foi o suficiente para derrubá-lo e fazê-lo explodir de raiva. Seu inseto de porra. Ele tentou vir de ângulos diferentes. Mas estou começando a ficar entediado com a luta inútil desse homem. Uma das minhas caudas aparou seu punho, fazendo-o dar um passo para trás enquanto perdia o equilíbrio. Enquanto ele fazia isso, minha outra cauda girou e atingiu seu lado esquerdo. Ele levantou o braço para bloqueá-lo, mas foi quebrado em segundos. Ele foi lançado voando para a floresta quebrando muitas árvores no processo. Ele voou por uns bons 300 metros. Eu acertei ele com muita força. É impressionante que ele já esteja lutando para se levantar. É uma pena. Embora ele seja fisicamente forte, não há nada de redentor nele. Bem, acho que você poderia dizer que o músculo menos desenvolvido nele é o cérebro. Seus ataques são previsíveis. No segundo em que você se acostuma com o aumento muscular, lendo seus movimentos, torna-se uma brincadeira de criança. No geral, esse cara pode ser forte, mas acho que poderia tê-lo vencido quando tinha 10 anos. Mesmo que ele fosse muito mais rápido e mais forte que eu, tenho dificuldade em pensar em uma maneira de ele me derrotar. Bem, já é hora de encerrar isso. Ele já estava de pé quando o alcancei. Não é como se eu tivesse corrido até ele, apenas caminhei com calma. Esta luta foi decente o suficiente para testar a peculiaridade da cauda. Acho que poderia testar outro. Ei, um último golpe. Dê o seu melhor. Eu disse a ele com um tom entediado. Ele cerrou os dentes e rosnou como um animal selvagem. Seu braço ainda funcional foi instantaneamente aumentado. Todos os músculos do braço quebrado fortalecendo este. Minhas caudas se retraíram em meu corpo, enquanto cerrei meu punho e usei algumas peculiaridades para aumentar a força. Meu braço ficou um pouco mais volumoso. Meu exoesqueleto mudou para acomodar minha massa muscular volumosa. Nós dois começamos a correr. Decidi igualar sua velocidade, para deixá-lo ganhar o impulso necessário. Ele fortaleceu as pernas com os músculos, preparando-se para um confronto. Nossos punhos se encontraram ao mesmo tempo, criando uma onda de choque que destruiu todas as árvores em um raio de 200 metros. Parece que sua força total é bastante decente. Ele também acumulava constantemente mais força enquanto forçava seus músculos além de seus limites. Suas pernas estavam firmemente plantadas no chão, sua posição perfeita. Ele pode até me dominar se eu não usar mais força. Tubos estranhos começaram a aparecer em volta do meu braço, todos apontando para trás. Minha boca liberou um pouco de vapor enquanto os motores em minhas panturrilhas começaram a funcionar com potência total. Eu pude ouvir um estalo nauseante. Nossa paralisação foi quebrada instantaneamente, meu punho esmagou sua mão e atingiu seu peito, quebrando algumas costelas. Suas pernas cederam quando seu corpo foi quebrado, ele foi lançado voando ainda mais para dentro da floresta. Esta peculiaridade do mecanismo é realmente bastante útil. Olhei para minha mão ensanguentada enquanto ela voltava ao tamanho normal. Lambi um pouco do sangue, posso não gostar desse cara, mas sua peculiaridade é um pouco útil. Depois de assimilar seu poder, caminhei lentamente em direção a ele. Preciso ter certeza de que ele não sobreviverá a isso. Como eu esperava, ele não se levantou depois disso. Teria sido estranho se ele fizesse isso, mas ele ainda estava consciente. O que? Aconteceu? A confusão estava claramente escrita em seu rosto enquanto ele tossia sangue a cada palavra falada. Acho que ele estava ganhando aquela troca no início, pelo menos do ponto de vista dele. Caminhei perto dele, elevando-me acima dele e olhando para seu corpo quebrado. Sem ressentimentos, você morreu porque era mais fraco, eu disse com um tom frio. Ele não conseguiu responder quando minha perna caiu e esmagou sua cabeça na terra, quebrando o crânio e quebrando o pescoço. Aquela batida também abalou um pouco a floresta e criou uma grande cratera. Ele parece o tipo de cara que tem esse tipo de mentalidade. Os fortes governam os fracos e outros enfeites. Sempre achei isso um pouco errado. A força por si só não o levará tão longe. Pelo menos não em todos os aspectos. Você precisa de uma combinação de força e inteligência. Algo que esse cara realmente não tinha. Bem, acho que posso voltar para o bar agora. Ou posso dar uma olhada nos heróis um pouco. Eu salvei agora há pouco. Também estou um pouco curioso sobre o estado do cara. Eu voei de volta ao local.
Meus confrontos com muscular destruíram boa parte da vila. Felizmente, a mulher conseguiu arrastar o homem ferido para longe. Eu voei em direção a eles. A mulher ainda estava lutando para manter o homem acordado. Ela estava tão concentrada que nem percebeu minha presença. Mas o homem olhou para mim, cansado, mas agradecido. Ele então se virou para a mulher, que presumo ser sua amante. Caramba, ela era gostosa. Dê, querido, posso não conseguir. Por favor, cuide de Cota. Por que esse cara está agindo de forma tão dramática por ter sido atingido uma vez? Eu acho que ele recebeu um ataque muscular completo e ele realmente não tem nenhuma peculiaridade relacionada à força-resistência. A mulher gritou. Ela parecia estar tentando ao máximo abafá-lo, mas ela ainda falhou. Bem, acho que posso curá-lo. Ele parece bastante legal. Aproximei-me dele e me agachei. A mulher se assustou com minha aparição repentina e quase pulou como um gato vendo um pepino. Isso fez o moribundo rir um pouco. Coloquei minha mão em seu abdômen um pouco, usando minha visão de raio-x para verificar seu interior. Ah, entendo porque ele disse que talvez não conseguisse. Suas costelas quebradas perfuraram seus pulmões. Ele poderia ter conseguido se estivessem perto de um hospital, mas está em uma vila bem distante de um. Posso mantê-lo vivo por um tempo, mas ele ainda precisa de cuidados médicos. Eu só tenho uma peculiaridade de cura, bem, as outras são apenas autocura e regeneração, e é insignificante como o inferno. Eu agarrei, a mulher imediatamente tentou me impedir, mas o homem levantou a mão. Vou levar você para o hospital, eu disse enquanto uma leve luz amarela o envolvia. Ele grunhiu um pouco quando eu o peguei como uma princesa. Não é exatamente o que pensei que faria no meu dia, mas não é como se eu tivesse algo melhor. Desta vez, minhas caudas brotaram dos meus lados, cobrindo-o perfeitamente e preparando-me para protegê-lo dessa viagem acidentada. Hospital mais próximo, venha rápido, eu disse à mulher enquanto voava. Posso chegar lá muito rapidamente sozinho, cerca de 6 segundos ou mais, mas preciso me preocupar com a velocidade ao carregar um homem ferido. Não importa quanta proteção eu forneça a ele. A viagem demorou cerca de 4 minutos. Cheguei ao hospital e entrei diretamente pela porta da frente. Minha cauda descobriu o homem, ele parecia um pouco confuso, mas imediatamente percebeu que estava em um hospital e sorriu por entre os dentes ensanguentados. As enfermeiras e os médicos imediatamente ficaram assustados e em pânico ao me verem. Nossa, eu realmente sou famoso, hein? Não estou totalmente orgulhoso, na verdade, é infame, mas tanto faz. Olhei para a enfermeira mais próxima e disse: costelas quebradas perfuraram seus pulmões, precisa de cirurgia imediata. Minhas palavras foram claras o suficiente, pois as pessoas que me ouviram correram e trouxeram uma maca. Embora eles parecessem um pouco hesitantes em se aproximar de mim, em vez disso, caminhei em direção a eles e coloquei o herói na mesa. Ele murmurou algo para mim enquanto eu me afastava. Provavelmente um agradecimento ou algo parecido. Sim, ele era um cara legal. Tenho certeza que irei beber com ele algum dia. All for One provavelmente também pensará que fiz isso da mesma forma que salvei aquela mulher aleatória, porque ele me disse para evitar muitas baixas em algum momento. Capítulo 31. Resolução. Com All Might. Uma criança. Abandonado pelos pais, odiado e perseguido por algo que está completamente fora de seu controle. Sequestrado e deixado para morrer em uma montanha, a quilômetros de distância de qualquer civilização. Deixado para se defender sozinho desde uma idade frágil. Em sua juventude, ele não tinha nenhum adulto em quem pudesse confiar. Ele estava sempre sozinho. Então ele foi encontrado milagrosamente, tendo desmantelado um assalto a banco aos 5 anos de idade. Ele foi enviado para um orfanato especial. Só para a polícia descobrir mais tarde que o dono do orfanato trabalhava com uma certa quadrilha de traficantes de pessoas. Chegaram tarde demais para ajudar a criança mais uma vez. Quantas vezes nossa sociedade falhou com ele? Tenho vergonha de ter machucado Beru, mas parece que ele conseguiu se recuperar bem. Mesmo quando ele estava ferido, ele não parecia ter nenhuma reação a isso. Ele sofreu uma situação infeliz na vida, mas parece que ele não deixou que isso desanimasse. Ele deveria ter 15 anos hoje. Sua peculiaridade pode fazê-lo parecer diferente, mas ele ainda é uma criança. E aqui estamos nós, difamando-o nas notícias. Não importa quantas declarações eu faça, o público estava determinado a acreditar que Beru não é um indivíduo seguro. Mas sua última ação parece ter mudado bastante a perspectiva do público. Ele lutou e derrubou um vilão que aterrorizava uma vila e que quase matou um time de heróis. Mesmo que ele seja odiado, mesmo que todos pareçam olhar para ele com medo e nojo, lá está ele, salvando um herói sem pedir nada em troca. Mesmo depois de passar por tudo isso, seu espírito heróico ainda está bem vivo. Não posso deixar de sentir vergonha. Vergonha de não ter conseguido salvar essa criança. Não sou ingênua para acreditar que posso salvar todo mundo, mas ele estava lá. Ele estava ao meu alcance. E eu não fiz nada. Ele é movido por alguma coisa, seja vingança por seus captores ou pela sociedade que o ofendeu. Mas ele vai conseguir antes de se permitir ser pego. Pelo menos foi isso que entendi de suas palavras. Duvido que consiga pegá-lo com o meu estado atual. Ele é jovem e só vai ficar mais forte. Já estou ficando mais fraco. Não se sabe o suficiente sobre suas habilidades para entendê-las e combatê-las. Foi registrado apenas como tendo força não natural, voo, garras afiadas e um exoesqueleto resistente. Mas ele parece ter muito mais habilidades. Desde aquela extensão de suas garras até o crescimento da cauda, até a forma estranha como seus braços ganham massa quando ele finaliza seus golpes. Não há informações suficientes para combatê-lo de forma eficaz. Então, aqui estou, esperando pateticamente que ele se entregue. Esse é um dos momentos em que me arrependo de ter sido tão fraco quanto sou. Só posso esperar que ele não esteja em perigo. Com Beru, bem, matar muscular foi divertido. Shigaraki não estava interessado o suficiente nos detalhes para perceber que eu havia salvado um herói. Ele estava muito ocupado jogando seus jogos.
All for One percebeu isso. Eu pude ouvir a conversa dele com Kurojiri. Isso foi realmente devido ao seu comando para ele, mestre? Perguntou Kurojiri. Sua suspeita sobre mim é bastante bem fundamentada. Ele passou a maior parte do tempo comigo. Provavelmente pode dizer que sou um pouco mais inteligente do que aparento. Posso ser um ator decente, mas cometo erros de vez em quando. Deve ser, ele desenvolveu cada vez mais inteligência com o passar do tempo, mas ainda é ferozmente leal. Se eu dissesse a ele para evitar baixas desnecessárias, ele o faria. All for One está tão arrogante como sempre parece. Eu não duvido de você, senhor, mas isso ainda me irrita estranhamente. Ele disse, ainda limpando isso no copo de uísque enquanto olhava para a mesa. Então talvez possamos dar a ele uma missão. Uma que apague qualquer vestígio de dúvida. Faça-o caçar e matar o mesmo herói que salvou. All for One parece estar tão frio como sempre. Eu deveria ter esperado que algo assim acontecesse, mas não vou matar aquele cara. Eu não me importo com o que All for One acredita sobre isso. Se for necessário, apressarei meus planos. Tenho certeza de que posso matar All for One como estou agora, embora duvide que seja fácil. Não há necessidade disso, mestre. Eu confio no seu bom senso. Parece que Kurojiri está sem saber, me fazendo um favor aqui. Muito bem então. Cuide de Shigaraki, sim. Ele tem estado um pouco mais irritado ultimamente. Provavelmente por causa daqueles jogos que ele sempre joga. Caramba, não sabia que All for One era um boomer. Kurdor, videogame é ruim. Não sabia que ele participava de grupos de aconselhamento aos pais no Facebook. Acho que é daí que ele tira seu conselho. É realmente difícil acreditar que Shigaraki é apenas um pedaço de merda? Quero dizer, ele pode não precisar ser um. Talvez ele tenha sido um garoto legal em algum momento, mas não é mais. Ele é um adulto, deveria saber cuidar de si mesmo. Na idade dele, eu já era o braço direito do patrão, fazendo acordos com outras gangues grandes e derrubando as menores sozinho. Puta merda. Será que também estou me tornando um boomer? Comparando as gerações mais jovens comigo mesmo e reclamando de como eu era melhor e essas merdas. Ah não. Ainda sou muito jovem para ser um boomer. Você sabe, este seria um ótimo momento para ficar bêbado, mas não posso. Kurojiri já terminou sua conversa com All for One enquanto eu contemplava minha idade. Fui até um canto do bar e comecei a atirar dardos. Foi muito melhor do que não fazer nada, embora eu sempre fique sem espaço no alvo. Acho que vou treinar um pouco minhas peculiaridades amanhã. Preciso testar as combinações que posso fazer com a peculiaridade do muscular. Deveria ser bastante extenso, afinal era uma peculiaridade muito versátil, mesmo que o usuário anterior não estivesse muito interessado em experimentá-lo. A peculiaridade de muscular me dá controle total sobre meus músculos e apenas usar essa habilidade para me dar força física seria um insulto à minha inteligência. Não pretendo fazer nada hoje. Já estou farto. Vou apenas descansar no bar. Capítulo 32. Grupo de esquisitos com Beru. Ok. Então aí estou, treinando minhas peculiaridades musculares e admirando o ouro que juntei. Roubei. Meio tipo do tio Patinhas, visito meu pequeno estoque de tesouros diariamente. Só de olhar para ele e me perguntar por que diabos eu me preocupei em mantê-los. Quero dizer, não é como se eu pudesse usar anéis, e colares de ouro não combinam muito bem com meu exoesqueleto preto. Acho que foi mais uma atitude impulsiva, como comprar, ou roubar, um anel de noivado para uma prostituta. Essa pode ser uma analogia estranha, mas vi alguns caras fazerem isso. Sempre terminava em divórcio. Os caras provavelmente apenas tentaram ser salvadores, ou algo assim, afastá-los de uma vida de prostituição. Mas geralmente isso era feito com as mulheres erradas. Como muitos deles fizeram as coisas de boa vontade. Foi dinheiro fácil. E sim, minha gangue obviamente administrava alguns bordéis. É altamente lucrativo e não há razão para não administrá-los. Tínhamos um certo conjunto de regras para eles. Os membros de posição mais elevada também olhavam frequentemente para a forma como eram administrados. Agora que penso nisso, não éramos mais um sindicato do crime do que uma gangue? Também nunca nos demos um nome formal. Os membros do círculo primário, mais próximos do chefe, também me inclui, eram chamados de assassinos californianos pelo público. Não éramos realmente um grupo amigável agora que penso nisso. E eu acho que a gangue se chamava algo como The Dirty Hats. Era um nome estúpido que Vladislav, o chefe, achou divertido. Também foi um pouco adequado, considerando as nossas práticas comerciais expansionistas, eliminamos nossos concorrentes por meios dissimulados e ficamos até orgulhosos disso. Bem, chega de pensar na minha antiga gangue. Algumas coisas interessantes estão acontecendo agora. Como esse garoto aleatório que acabou de tropeçar em mim. Ele é muito pequeno. Acho que tem cerca de 3 anos ou algo assim. Ele tem cabelo preto curto e espetado e um boné vermelho na cabeça. O que uma criança está fazendo no meio da floresta? Seus pais são irresponsáveis o suficiente para deixá-lo vagar assim? Ele parecia um pouco assustado no começo, mas depois parecia feliz. Senhor Bug. Ótimo. Ele me insultou e gritou de uma maneira que considero inocente e fofa. Obrigado por salvar meus pais. Ele se curvou um pouco. Quer dizer, isso é fofo e tudo. Mas do que esse garoto está falando? Acho que você pegou a pessoa errada, eu disse em um tom confuso. Pense, quem eu salvei recentemente, havia aquele casal naquele carro há alguns anos, mas eles eram apenas jovens adultos com tesão. E por que eles são as primeiras pessoas que me vêm à mente? Eu sou um idiota, ou algo assim? Provável, o casal herói deveria ser a opção mais óbvia. Então, acho que aquela mulher era uma Mil. Não. Você o salvou daquele grande vilão. Puta merda, garoto. Não há necessidade de gritar. Você vai acordar os pássaros ou algo assim. Qual é o seu nome, garoto? Eu não quero chamá-lo de garoto o tempo todo. Ah, meu nome é Kota Izumi. Ele cumprimentou com entusiasmo. Oh, por que você está aqui? Parece que minha boca finalmente decidiu perguntar algo útil. Bom trabalho, boca. Oh, vou ficar com meu primo enquanto minha mãe ajuda meu pai a se recuperar. Ótimo, bem, o garoto parece ser um tagarela.
Você está perdido? Minha pergunta parece envergonhá-lo um pouco. É um pouco estranho para uma criança de 3 anos vir até aqui sem supervisão. Sim, estávamos brincando de esconde-esconde. Eu me afastei um pouco, mas minha prima e seus amigos vão me encontrar rápido. Seu sorriso é realmente estranho de se olhar. Por que ele está tão feliz por se perder? Você precisa de ajuda? É uma pergunta genuína que qualquer pessoa deveria fazer a uma criança que encontra perdida na floresta. Eu deveria saber, eu era um. E embora eu realmente não precisasse de ajuda para sobreviver, um guia de coleta de alimentos teria sido útil. Não, minha prima e suas amigas já devem estar me procurando. Vou esperar aqui perto. Ótimo, agora preciso ficar de olho nesse garoto também. Senhor, por que todo mundo está chamando você de vilão no noticiário? Você é claramente um herói. Deus me ajude. Por que estou falando com uma criança de 3 anos? Eu não sou realmente um vilão. Mas também não me chamaria de herói. Minha resposta pareceu um tanto confusa para o garoto. Não entendo, mas quero ser como você quando crescer. Ó Senhor, isso não é uma boa ideia. Quero dizer, entendo que ele esteja feliz em conhecer o salvador de seus pais. Mas seria um pouco irresponsável da minha parte apenas encorajá-lo a se tornar um herói combatente do crime e vestido de maneira estranha. Mas novamente seus pais também são heróis, talvez eles possam treiná-lo ou algo assim. Claro, garoto, você será um bom herói. Agora me deixe em paz para que eu possa admirar minhas joias em paz. Espere, ele não disse que alguém deveria vir buscá-lo. Eu nem consegui terminar esse pensamento quando a terra embaixo de mim cedeu. Foi uma sensação estranha, como subir uma escada à noite e esquecer quantos degraus havia, dar um no ar e entrar em pânico por um segundo. Sim, é o mesmo sentimento. Mas agora tenho asas. Então eu simplesmente flutuei no lugar enquanto o chão embaixo de mim formava um redemoinho. Rapidamente agarrei Cota, que estava sendo puxado pela terra. Eu realmente não sei quem é, mas não vou deixar uma criança ser arrastada por mãos sujas. Uau, estamos voando. O garoto ficou animado muito rapidamente. Solte a criança, vilão! Gritou uma mulher estranhamente vestida. Ela tem cabelo curto. Ela está usando patas grandes de gato. Oh, tia, estou voando. Bem, ligar para a tia dela pode ser um pouco Cota. Acho que esse é o primo dela, para ser sincero. Não se preocupe, Cota. Nós resgataremos você em breve. O que? Eles não me reconhecem ou algo assim? Eu salvei os pais desse garoto há um dia. Caí na frente da mulher, ela se assustou. Então, algo ainda mais bizarro apareceu. Um homem corpulento usando roupas e patas semelhantes às do primo de Cota acabou de aparecer de um arbusto. Espere o quê? Por que ele está usando saia? Ele rapidamente tentou tirar Cota de mim, mas não sei se é seguro para ele tocar em crianças, então não o deixei fazer isso. Pare, eu disse. E para minha surpresa, eles realmente pararam. Isso geralmente não funciona. Cuidem da criança, seus idiotas. Foi tudo que eu disse enquanto segurava para a prima dela. Ela o tirou de mim, um pouco confusa. O cara também coçou um pouco a cabeça. Por que vocês estão fazendo cosplay no meio da floresta e não cuidam da criança? Comecei a repreendê-los como qualquer adulto responsável deveria fazer nesta situação. Minha repreensão continuou por um tempo, enquanto os dois me observavam um pouco espantados. Mais 2 mulheres saíram da floresta para assistir com a mesma cara chocada. Cota parecia estar se divertindo um pouco, mas ele realmente não entendia muito do que eu estava contando aos heróis, até ameacei ligar para os serviços de proteção à criança. Um deles finalmente teve coragem de falar depois do meu longo discurso. Você não deveria ser um vilão? Uma mulher loira de cabelos longos, usando roupas parecidas com as da prima. Acho que esses caras podem ser um grupo de heróis ou algo assim. O quê? Não, ele é um herói. Ele salvou mamãe e papai. Cota parecia um pouco irritado com o amigo do primo. Então pude vê-los olhando para mim um pouco, fazendo uma pausa. Seus olhos se arregalaram ao mesmo tempo. Ah, disse o primo. Bem, sentimos muito. Ela se curvou um pouco. Pelo menos ela é educada sobre isso. Me virei para sair, também preciso encontrar um lugar melhor para esconder meu estoque. Mas posso fazer isso mais tarde. Não é como se eles começassem a verificar aleatoriamente as cascas das árvores na área. Espere. Obrigado por salvar os pais de Cota. Ela se curvou novamente. Acho que eles também estão um pouco confusos sobre o que fazer nesta situação. Acho que o trabalho deles é me pegar, mas eles claramente não querem. Como ajudei alguém próximo a eles? Então eles vão me ver voar para longe, eu acho? Qualquer que seja. Eu preciso ir ao bar de qualquer maneira. O drama que Kurogiri sempre assiste começará em breve, e não quero perder nenhum episódio já. Capítulo 33. Confusão e ladrões. As Wild Pussycats ficaram um pouco confusas com o estranho encontro com o vilão mais infame e polêmico do Japão. Eles estavam apenas brincando com o pequeno Cota. Obviamente usaram a peculiaridade de Hagol para ficar de olho nele constantemente. Cota nunca esteve em perigo, os heróis o deixaram vagar para que ele se divertisse. Eles sabiam que a criança gostava de explorar a floresta. E Cota nem tinha ido tão longe antes de conhecer Beru. E os heróis imediatamente perceberam seu encontro e tentaram encontrar uma oportunidade para separar Cota dele. Eles não o reconheceram a princípio, de alguma forma, mas Tiger e Mandala o reconheceram depois de se aproximarem dele. Mesmo assim, queriam manter Cota longe dele, pois o homem ainda era um vilão. Eles não sabiam muito sobre a situação dos pais de Cota. Eles tinham acabado de ouvir que os dois estavam lidando com um vilão e que Beru também caçava esse vilão. Os pais de Cota também não entraram em detalhes sobre a maneira como Beru os ajudou a criar as Wild Pussycats. Como eles ainda estavam treinando na montanha quando isso aconteceu, eles não estavam acompanhando todas as notícias. Eles apenas aceitaram cuidar de Cota momentaneamente. Ainda assim, o encontro com Beru foi um pouco embaraçoso. Mandala estava tendo dificuldade em olhar o insetoide nos olhos quando o vilão começou a repreender os heróis por negligência infantil. Chegou ao ponto de ele ameaçar informar as autoridades sobre isso. Um vilão.
ameaçando ironicamente chamar a polícia sobre os heróis. As Wild Wild Pussycats só podiam ficar ali e olhar fixamente para a estranheza da situação. O vilão se virou para sair após colocar Kota de pé e dar-lhe um pequeno empurrão. Foi bizarro ver o jovem primo de Mandala idolatrar um vilão. Mandala ainda o impediu de voar para agradecer por salvar os pais de Kota, mesmo que ela ainda não conhecesse toda a situação. Esse vilão parecia muito mais um policial cansado ou um herói aposentado. Ele parecia ser mau e bom. Por um lado, ele não teve escrúpulos em matar outros vilões. Ele ainda não havia assassinado nenhum herói, mas feriu alguns, incluindo o símbolo da paz e do esforço. Por outro lado, ele parecia ser estranhamente protetor com as crianças. Ele já havia salvado pessoas antes, incluindo a dupla Warrior Rose. Mais tarde, Mandala começou a analisar um pouco a situação. Ela conseguiu encontrar alguns relatos do vilão carregando o pai de Kota até o hospital. Isso foi um choque para ela, pois parecia que as emissoras de notícias estavam deliberadamente tentando ser vagas sobre a situação para evitar pintar Beru de uma forma muito positiva. Mandala achou estranho, mas ela realmente não podia fazer nada sobre isso. Além disso, já havia muita gente que tinha visto os mesmos artigos que ela. Aqueles que relataram a situação de maneira justa e deram a essência do que aconteceu. Lentamente, essas pessoas espalhariam a palavra sobre a verdadeira natureza deste vilão. Com Beru, me pergunto se é seguro deixar a criança ir com essas pessoas. Mas Kota parecia conhecê-los e disse que eram parentes dele, então ele deveria estar seguro. Não estou com muita vontade de treinar agora. Todo esse encontro realmente me tirou fôlego. O drama favorito de Kurogiri também está em espera enquanto outras notícias urgentes estão acontecendo. Alguns vilões atacando um shopping em algum lugar perto de Muzutafu. Um assalto se transformou em situação de reféns. E adivinha quem precisa lidar com isso? Claro, ninguém além de mim. Por quê? Porque Shigaraki também estava planejando assistir ao episódio. E eu realmente me pergunto se conseguirei alguma missão divertida. Realmente, tive alguns meses calmos e agora as missões estão voltando. Mal tive tempo de beber. Acabei de matar Musculoso ontem. De qualquer forma, voei para o shopping. Eu poderia muito bem verificar a situação primeiro. Parece que algumas crianças estão bancando os heróis durante uma situação de reféns. Bem, há 2 deles. Eles parecem ser bem jovens. Deveriam estar no ensino médio ou algo assim. Eles parecem ter 13 ou 14 anos. Um cara com cabelo preto espetado que parece ter algum tipo de peculiaridade endurecedora e uma garota com cabelo rosa e pele rosada. Ela também tem antenas na cabeça. Ela parece estar jogando ácido nos ladrões. Então eu acho que a peculiaridade dela tem algo a ver com isso. Como posso saber se é ácido? Bem, está derretendo a porra do chão. Eu realmente não sei com que frequência isso acontece, mas eu realmente não gosto de ver crianças enfrentando criminosos. Só está tudo bem quando eu faço isso. O cara parece um pouco covarde. Ele está apenas correndo enquanto os vilões tentam atirar nele. A garota também está jogando ácido como se fosse água. Ela derreteu o chão em vários trechos, mas só conseguiu tocar em torno de 2 vilões. E o grupo de vilões conta com pelo menos 16 pessoas. Eles parecem ter peculiaridades variadas, principalmente violentas. Eles também estão usando armas. Algo que me lembra a boa e velha América. Acho que as leis sobre armas serem rigorosas no Japão não importam realmente para os criminosos. Quero dizer, a maioria das gangues de vilões que têm armas de fogo. E este grupo em particular parece ter ferido algumas pessoas no shopping. A polícia provavelmente hesita em entrar devido à possibilidade de mais civis ficarem feridos. Eles provavelmente não sabem que algumas crianças estão criando problemas. Eu acho que eles vão invadir o prédio em breve, já que o som dos tiros não vai apenas voar sobre seus ouvidos. Mas embora o cara provavelmente fique bem, a garota não tem nenhuma resistência às balas e está prestes a ser atingida por uma. Bem, ela seria atingida se eu não estivesse aqui. Eu apareci na frente dela. Nem os vilões nem os civis puderam acompanhar meus movimentos. Para eles, eu simplesmente apareci na frente da garota enquanto o teto acima de suas cabeças rachava e o chão tremia um pouco. As balas ricochetearam na minha pele inofensivamente. Os vilões ficaram instantaneamente assustados com minha aparência. Acho que posso ver algum reconhecimento em seus olhos. E sou famoso afinal. Eu também pude ouvir a garota atrás de mim dar um pequeno de surpresa. Olhei para ela, havia pouco medo em seus olhos. Ela não parecia tão enojada com minha aparência. Mas novamente nem todo mundo é. Acho que bloqueei algumas balas para ela. E não é como se ela não as tivesse visto rolando no chão depois de atingir meu abdômen. Vocês, crianças, deveriam ficar para trás, eu disse com uma voz calma. O adolescente endurecido e peculiar ainda estava sendo perseguido. Ele estava correndo no andar superior do shopping. Eu voei e o agarrei também. Os vilões que o perseguiam ficaram se perguntando onde seu alvo havia desaparecido. Deixei o garoto perto da garota. O menino ficou confuso no início, olhando em volta todo confuso. Ele finalmente soltou um grito de menina quando seus olhos finalmente pousaram em mim. Olhei um pouco a garota nos olhos, ela pareceu apenas suspirar de alívio e sentou-se no chão. O menino, por outro lado. Um vilão? Por favor, não nos machuque. Ele pode estar um pouco em pânico para ler a situação corretamente. A garota apenas olhou para a amiga e balançou a cabeça. Obrigada, senhor. Foi tudo que ela disse. Ela olhou para mim com gratidão. Acho que ela não é do tipo que julga pelas aparências. Agora, enquanto isso acontecia, os vilões se reagruparam e se prepararam para vir em minha direção. Eu realmente não entendo por que eles acham que isso é uma boa ideia. Minhas antenas dançavam ao vento enquanto eu estava um pouco curvado. Minhas mãos estavam penduradas ao lado do corpo, eu olhava para os vilões que se aproximavam. Meu olhar foi suficiente para fazer a maioria deles estremecer. Agora eu meio que queria apenas desmembrar esses idiotas e acabar com isso.
mas não quero traumatizar essas crianças. Senhor, estamos honrados em conhecer pessoalmente a Arquimedes do símbolo da paz. Uma pessoa do grupo deu um passo à frente e baixou a cabeça. Você poderia. Ele estava prestes a continuar falando, provavelmente encorajado pela minha falta de reação adversa. Não estou interessado, não sei o que ele quer vender, mas não estou comprando. Corri em direção a eles. A maioria dos homens armados estava presa no chão de concreto antes mesmo de perceberem que eu havia me movido. Apenas um homem foi poupado, e 2 dos homens armados voltaram. Acho que eles têm peculiaridades de resistência. Um deles parecia transformar seu corpo em um rinoceronte. Ele tentou me atacar e me empalar com seu chifre. Eu apenas agarrei seu chifre com a mão e o levantei, esmagando-o contra as outras pessoas que ainda estavam de pé. Depois disso, apenas espanei as mãos quando a polícia entrou no shopping. Eles ficaram um pouco chocados ao ver o caos que estava ao redor. Eu simplesmente fui embora. A polícia não se preocupou em me parar, pois rapidamente transportou os feridos para ambulâncias e hospitais. A situação acabou rapidamente, mas não posso reclamar já que não eram vilões muito interessantes. Eles eram apenas ladrões mesquinhos com armas. Capítulo 34. Resultado e motivação. Mina não estava tendo um ótimo dia. Primeiro, ela descobre que seus exames foram um fracasso. Depois, o shopping onde ela tentava comprar roupas é invadido por vilões. Ela primeiro começou a reclamar com a amiga, depois os vilões a ouviram e ficaram bravos. Ela, no entanto, não se assustou com eles, até mesmo provocando-os e tudo mais. Foi só depois que a luta começou que ela percebeu que poderia estar em grave perigo. Ela também colocou Kirishima, sua amiga, em perigo. Especialmente porque o adolescente magro de cabelos negros não era um lutador. Ele poderia simplesmente correr e bloquear ataques com seu corpo. A própria Mina realmente não sabia lutar. Ela estava apenas jogando ácido e esperando acertar os vilões. Felizmente ela não feriu nenhum civil, mas os vilões também não foram realmente afetados. Mesmo que Beru os considerasse lixo e ladrões mesquinhos, eles ainda eram um grupo perigoso de vilões. Até mesmo alguns Pro-Heroes teriam dificuldade em lidar com tanto poder de fogo. E quando eles começaram a atirar para todos os lados, Mina entrou em pânico. Ela não queria implicar tantas pessoas por causa de sua cabeça quente, mas lá estava ela, lutando contra vilões porque não conseguia manter a boca fechada. E ela quase levou um tiro também. Bem, quase. Mina realmente não sabia como descrever o homem que a salvou. Ela sabia de sua reputação, poucas pessoas não. Ele era o arqui-inimigo do símbolo da paz, considerado de longe o vilão mais forte do Japão. Sua identidade também era desconhecida do público. Qualquer repórter que tentasse investigar seria silenciado pelas autoridades. Então lá estava ele, o vilão mais forte do Japão, bloqueando balas para ela, com seu corpo nada menos. Isso lhe deu uma sensação estranha de que ela realmente não conseguia identificar, vendo suas costas curvadas, suas antenas em movimento. Isso a fez se sentir um pouco segura. Ele não parecia de forma alguma um herói, mas ainda transmitia esse sentimento. O único herói que poderia fazer as pessoas se sentirem assim era All Might. Kirishima, entretanto, não estava sentindo o mesmo. Ele estava além de assustado, tremendo e chorando em pânico. Beru não pareceu reagir a isso. Então Mina também não disse nada sobre isso. Sua amiga sempre foi do tipo que se assusta facilmente. E a imagem de Beru era, sem dúvida, intimidante. Mina pôde ver os vilões anteriormente ousados encolherem enquanto sua coragem desaparecia instantaneamente. Ninguém mais se atreveu a atirar neles. O líder do grupo de vilões tentou instantaneamente pacificar o insetoide, mas ele nem pronunciou algumas palavras antes de Beru derrubar a maior parte de seu grupo. Foi assim que Mina entendeu quão poderosos heróis e vilões poderiam realmente se tornar. Isso deu a ela um pouco de perspectiva. Ela queria se tornar uma heroína e este foi um bom sinal de alerta para ela. Ela não tinha tempo a perder se quisesse se tornar uma boa heroína. Ela precisava começar a treinar o mais rápido possível. Kirishima estava tendo pensamentos semelhantes, mas ele também estava com vergonha de quão fraco ele era. Era uma sensação incômoda que ele sentia há muito tempo. A sensação de que ele estava perdendo tempo e não se esforçando por nada. Ele queria se tornar um herói, mas não estava trabalhando para melhorar. Isso não seria suficiente. Sua luta com esse grupo de vilões lhe mostrou que ele precisava mudar se quisesse se tornar um herói. As ações e a força de Beru motivaram os dois a se tornarem heróis melhores no futuro, mas apenas Mina o via mais como um herói estranho do que como um vilão. Kirishima, por outro lado, jurou silenciosamente que um dia seria aquele que capturaria Beru, fazer de Beru seu objetivo e usá-lo como motivador para treinar. E o próprio Beru estava obviamente alheio a qualquer coisa desse tipo. A polícia ficou um pouco surpresa ao vê-lo ali, mas eles também não tiveram tempo de capturá-lo. Eles sabiam que era melhor não perder tempo tentando. Eles tinham ferido para cuidar. Eles estavam em um entendimento silencioso de simplesmente ignorar o vilão insetoide enquanto ele saía pelo buraco no telhado que ele havia criado. A mídia também engoliu a história. Desta vez, pintá-lo como vilão não foi realmente possível. Portanto, a maioria das publicações foi forçada a assumir uma postura neutra, apenas chamando o confronto de luta entre vilões. Os civis feridos também foram presos ao grupo de vilões. Mina e Kirishima só tiveram que pagar uma multa pelo uso de peculiaridades públicas, já que a polícia também não queria incriminá-las por algo assim. As pessoas feridas ficaram muito felizes ao ver todo o grupo de agressores atrás das grades. Afinal, Beru não matou nenhum deles. Com Beru, mais um mês chato se passa. Parece que Shigaraki não tem mais ideias de missões para me enviar. All for One também tem estado em silêncio ultimamente. Tenho gasto meu tempo combinando peculiaridades e treinamento para ser proficiente com elas. É um pouco chato ter inúmeras habilidades e zero domínio sobre qualquer uma delas.
Bem, domínio básico, mas ainda assim, claro, os de fortalecimento e potencialização muscular não precisavam muito de treino, já sei lutar usando o meu corpo. Mas coisas como a cauda, o fogo que tirei daquele herói, até mesmo o Air Cannon, todos precisam ser treinados um pouco. Estou usando-os apenas de maneira básica. Claro que eles ainda podem ser fortes, mas isso é só porque tenho muitas peculiaridades de aprimoramento. No geral, tenho feito o meu melhor para dominar as peculiaridades. Em seguida, combine-os corretamente. Seguindo as coisas passo a passo e explorando o grande número de peculiaridades que Kyūdai e All for One colocaram em mim, também mudei a floresta em que treino, porque eu realmente não quero brincar de babá enquanto tento controlar um incêndio florestal. Assim, quase causei um grande incêndio florestal por engano, usando a peculiaridade daquele herói. Na verdade, treinar alguns Kirks é mais difícil quando eles são mais fortes do que deveriam. Felizmente, também aceitei a peculiaridade daquele Warrior Hero Guy. Quer dizer, eu tive a chance e não vi nenhuma razão para não fazê-lo. Enfim, em vez de incêndio florestal, inundei a floresta. É uma troca tão grande. Eu realmente deveria ter cuidado com tudo isso. Mas novamente tentei treinar uma peculiaridade de fogo extremamente volátil no meio de uma floresta. Então eu realmente não confio em mim mesmo para ter cuidado. É por isso que comecei a treinar mais peculiaridades de área de efeito acima das nuvens. Duvido que tenha muito o que fazer agora além de treinar. Tenho tentado assistir TV, mas Kurogiri é muito cruel e sempre fica naquele drama de merda. Parei de gostar depois de perder um episódio. Fora isso, acho que poderia tentar tomar um drink com aquele herói da água. Talvez faça isso depois do treino de amanhã. Capítulo 35. Encontrando heróis e esquisitos de novo. Com Beru. Agora já encontrei um obstáculo. Pretendo ir beber com aquele herói da água. Bem, acho que esse é o plano e o objetivo. Qualquer que seja, este primeiro obstáculo seria: como exatamente posso contatá-lo? Não sei onde ele mora. Agora percebo que é como tropeçar nos próprios pés no início da corrida. Mas não estou acostumado a convidar pessoas para beber. Vlad geralmente era o iniciador dessas trocas. Espere, acho que tinha aquele grupo de heróis que estava cuidando do filho deles. Talvez eles saibam onde posso encontrá-lo. O problema é: onde posso encontrá-los? Não quero apenas voar sobre a floresta inteira o dia todo e esperar encontrá-los. Mas foi exatamente isso que acabei fazendo. Acabei encontrando alguns prédios no meio de uma clareira na floresta. Era fácil de ver, mas eu não olhava muito para aquele lado da floresta. De qualquer forma, eu os encontrei, não importa mais. Aterrissei perto da porta da frente do prédio, e surpreendentemente, eles não estavam lá. Acho que por acaso eles levaram o pequeno para uma pequena viagem à floresta? Bem, independentemente disso, agora estou um pouco confuso. Acho que vou esperar por aqui alguns dias. De qualquer forma, é verão, não tenho nada melhor para fazer. Então, continuei voltando àquele lugar por cerca de uma semana. Então decidi passar uma noite lá. Porque ninguém se importa com o que eu faço no meu tempo livre. Na verdade, não recebi instruções específicas, posso apenas fingir que treinei a noite inteira ou algo assim. Não que eles vão me perguntar ou algo assim. Então, posso ou não ter invadido um dos apartamentos de lá e simplesmente adormecido. Eu não esperava acordar com um grupo inteiro de crianças. Bem, acho que todos eles têm a minha idade atualmente, tipo 16. Bem, eles não estão sozinhos, alguns adultos estão com eles. Pelas roupas posso dizer que são heróis. As crianças estão um pouco deslocadas. Professor, um estranho está aqui? O que? Essa é a reação que recebo? O que aconteceu com minha fama? Isso é estranho. Esse lugar deveria estar vazio. Ah, o membro do grupo de gatos finalmente me notou. Ela é prima daquele pirralho. Eu apenas acenei para ela pareceu esfregar a testa por alguns segundos. Eu pude ver os professores, tensos. Espere, está em uma daquelas escolas de heróis de que tanto ouvi falar? Parece que sim, adolescentes estudando para salvar pessoas sob o comando de outros heróis. Minha onda pareceu confundir, disse, professores. Na verdade não reconheço nenhum deles, mas são apenas dois, e não sou muito bom em lembrar nomes. Uma senhora com roupas justas e equipamento de bondade, legal, e um cara com cabeça de baleia assassina, droga. Ah, os vilões estão nos atacando? A mulher da escravidão perguntou que ela parecia confusa enquanto segurava o chicote com as duas mãos. Ele não parece tão agressivo. Porque eles estão apenas falando um com o outro. Oi, não finja que não estou aqui. Observe-me. Oh, desculpe por isso. Só estamos nos perguntando se este é um ataque de vilão ou não. O cara orca coçou a cabeça um pouco. Estou no meu tempo livre. Não é assunto de vilão. Eu disse de forma tranquilizadora. Isso pode não ter soado tão pacífico quanto eu queria, mas meio que implica que eu os atacaria de outra forma. Entendo. Por que você está em nosso local de treinamento secreto? Desta vez, um dos gatos falou. Ela é a loira. Acho que é ela quem controla a terra. Não posso ter certeza. Os alunos apenas assistiram com intriga. Eu acho que eles estavam esperando alguma ação ou algo assim. Eu treino aqui perto normalmente. Mas eu estava procurando por vocês, pessoas estranhas, gatos. Eu pude ouvir algumas risadas com a menção de pessoas gatos. A loira também parecia um pouco irritada. Bem, olá. O que você queria conosco? Perguntou o primo de Kota. Onde encontro os pais de Kota? Herói da água que eu salvei? Agora que penso nisso, se eu tivesse voado um pouco pela província, eu teria encontrado mais rápido. Mas eu era apenas preguiçoso. Por que vocês? Quer saber? Vocês fazem isso. Crianças, todos vão levar suas coisas para seus quartos. Gritou a mulher da escravidão. Os alunos a ouviram, alguns deles ainda me lançavam olhares cautelosos, mas os professores apenas os instruíam a seguir em frente. Isso é estranho, eu esperava que eles pelo menos tentassem lutar comigo, você sabe, já que eles são heróis e tudo mais. A menos que eles tenham sido especificamente instruídos a não lutar comigo. Será que aquele cara do All Might tem algo a ver com isso? Talvez, não sei.
Bem, eu vou te contar. Mas é melhor você parar de nos chamar de pessoas estranhas como gatos, disse o primo de Kota. Ela então apresentou todos para mim. Ela me contou os nomes dos heróis e os nomes reais. Mas vou usar apenas os heróis. Mandala é o primo, Peixe Bob é o dobrador de terra loiro, Hagol é a garota de cabelo verde que parece excessivamente excitada o tempo todo e Tiger é o cara corpulento e crossdressing. Eu sou Beru. Prazer em conhecer todos vocês. É apenas educado que eles também saibam meu nome. Eles se entreolharam algumas vezes. Acho que eles estão pensando no que fazer nesta situação. Eventualmente, um deles decidiu responder a minha pergunta finalmente. Acho que você está procurando pelo tio não, mas ainda preciso saber por que você está procurando por ele. Não quero simplesmente revelar a localização dele, quer queira quer não. Mandala e falou. Agora, ela chama aquele cara de tio, mas ele é apenas 10 anos mais velho que ela. E, é justo, ela gostaria de saber meus motivos. Eu quero beber com ele, não há razão para mentir sobre isso. Não é como se eu estivesse cometendo um crime. Bem, acho que ainda sou menor de idade, mas eles não sabem disso. Eles me olharam um pouco. Tiger apenas arregalou os olhos e piscou um pouco. É realmente tão incomum? Ou beber não é aceitável no Japão? Quer dizer, acho que sim. Eles têm até álcool produzido no país. Deve ser. Claro, eu acho. Ele mora em Muzutafu, neste endereço. Diga oi para o pequeno Kota por nós. Mandala e apenas disse com uma cara vazia. Porque sinto que eles estão julgando meus hábitos de consumo. Bem, tanto faz. Obrigado. Boa sorte com o treinamento. Eu disse enquanto voava. Eles apenas acenaram para mim. Finalmente é hora de encontrar aquele cara novamente. Alguém pode me explicar o que aconteceu? O loiro Peixe Bob perguntou, ainda espantado com o estranho encontro com o vilão mais infame do Japão. Esse título em si agora parecia mais uma piada do que qualquer outra coisa. Acho que não quero pensar muito nisso, disse Tiger, dando um tapa no rosto com as duas mãos. Quero dizer, ele parece uma pessoa divertida, disse Hagol. Ela parecia se divertir na situação. Acho que sim. Já sabemos que ele não é perigoso. Pelo menos não para a família de Kota e para nós. Mandala disse enquanto pensava um pouco sobre a situação. As Wild Pussycats não foram as únicas confusas com a situação. Tanto Gang Orca quanto Midnight não sabiam realmente o que pensar da aparência de Beru. Eles já sabiam sobre ele e sua identidade por Nezu. Foram aconselhados a não se envolverem ao conhecê-lo. O mesmo para todos os heróis da UA. Todos eles sabiam desse vilão poderoso e em idade de estudante. Agora eles descobriram que ele também era um esquisito. Mas Midnight sabia de uma coisa agora. Beru não era de forma alguma um perigo para a sociedade. O cara parecia muito desinteressado em lutar contra eles. Mesmo quando todos se preparavam para o combate, ele apenas ficou ali olhando para eles, como se a situação não tivesse nada a ver com ele. Os dois professores obviamente perguntaram às Wild Pussycats o que Beru queria. E eles também foram informados sobre seu encontro anterior. Pensar nisso fez Midnight sorrir um pouco. Embora ela não defendesse o consumo de álcool por menores, ela achou bastante interessante a ideia de um vilão infame fazendo amizade com um grupo de heróis. Estava claro que Beru realmente não se importava com esses títulos. Ele simplesmente parecia estar vivendo sua vida. Mesmo assim, os professores estavam preocupados com o que ele estava planejando. Nezu disse que o plano poderia estar inteiramente relacionado aos seus sequestradores e que não afetaria mais ninguém. Ou isso ou ele planejava se vingar da própria sociedade. A partir desses breves encontros e de suas ações no passado, Midnight e Orca poderiam facilmente deduzir que Beru não tinha nada contra os heróis e sua sociedade. E Nezu obviamente descobriria isso também. Não é como se eles fossem manter isso em segredo. Capítulo 36, Família Grata. Com Beru, imediatamente me dirigi ao endereço que Mandala me deu. Honestamente, mesmo que ela tenha mentido para mim, estou feliz por ter saído dessa situação embaraçosa. Sério, como devo agir quando estou cercado por crianças e heróis? Também é um pouco estranho o quão rápido eles foram em considerar isso um evento normal. Tanto faz, não é a coisa mais estranha que aconteceu nos últimos anos. Já passei por muita merda nessa segunda vida. Mal posso esperar para acabar com toda essa merda de crime, para não precisar me preocupar em ser estranho com a aplicação da lei. Bem, tecnicamente ainda estou na porta de um casal de heróis. Então acho que não estou exatamente preocupado com isso. Eu me sinto um pouco estranho porque todo mundo está sempre me olhando como se eu fosse uma bomba relógio. Esse geralmente era o olhar que os lacaios da gangue me lançavam. E é um pouco triste porque quero deixar essa vida para trás. Mas acho que é difícil esquecer isso agora que estou tecnicamente de volta. Pelo menos eu não sou considerado uma escória pelos policiais heróis, os do acampamento pareciam até bastante amigáveis. Quero dizer, eu teria atacado aquela senhora da escravidão se não estivéssemos cercados por crianças. E depois tem o cara-chefe do Orca, ele parecia muito legal. Agora que penso nisso, não acho que muitas pessoas considerariam as mutações legais, exceto adolescentes, mas elas não contam. Acho que sou um pouco imaturo, mas novamente todos os filhos varões que existem também o são. Prefiro não agir de forma tensa e presunçosa o tempo todo. Ser despreocupado é bom, e eu também posso ficar despreocupado enquanto mato All For One mais tarde. Que vida tão boa! Ainda estou debatendo o método mais doloroso para matá-lo. Tenho uma boa compreensão de suas habilidades e ele tem uma boa peculiaridade de cura. Então acho que vou precisar cortá-lo bastante e observá-lo se contorcer? Bem, só pensarei nos detalhes quando chegar a esse ponto. Ainda quero ver quais são realmente os planos dele com Shigaraki. Você sabe, para que eu possa derrubá-los efetivamente na frente de seus olhos.
É hora de uma pequena visita domiciliar. Mandala chamou o herói da água de tio não, então acho que o nome dele é Não Izumi. Bati um pouco na porta. Estou invisível agora, se um civil que passasse me visse e chamasse a polícia, as coisas ficariam um pouco chatas. A porta se abriu, Kota olhou ao redor um pouco confuso. Até que eu apareci na frente dele e disse: não é seguro para uma criança abrir a porta para estranhos. Ele pulou para trás com uma cara assustada. Mas então me acalmei depois de ver que era eu. Na verdade, ele até sorriu. Senhor, você me assustou. Isso é maldade. Nossa, eu não sabia que ele tinha atitude. Calha a boca, pirralho. Me chame de Beru, senhor me faz sentir velho. Eu disse enquanto esfregava sua cabeça com a palma da minha mão e entrava em casa. Onde estão sua mãe e seu pai? Quero falar com eles, eu disse enquanto esfregava minhas antenas. Parecia que eu estava tentando arrumar meu cabelo. Não que eu tenha algum. Mamãe e papai não estão em casa agora. Eles disseram que voltariam rapidamente. Você pode esperar um pouco comigo. Kota disse enquanto corria e dava uma cambalhota no sofá. Bem, parecia mais que ele estava pulando uma cerca devido ao seu tamanho. Sim, Mandala e seus amigos disseram oi. Eu disse enquanto Kota se levantava novamente do sofá. Oh, você conheceu a prima Shino e os amigos dela. Que ótimo. Eles estão sempre ocupados quando eu peço para eles brincarem comigo. Ótimo. Acho que vou passar algumas horas ouvindo esse garoto falar sobre sua vida. Não que eu tenha algo melhor para fazer. Só espero que os pais dele não tenham saído para comprar leite e um maço de cigarros. Quer dizer, acho que seria um pouco incomum os dois fazerem isso ao mesmo tempo. Kota estava assistindo alguns desenhos animados, mas eu não iria ficar ali sem jeito. Passei por cima do sofá e sentei-me. Kota não reagiu, ele estava bastante paralisado na televisão. Agora que penso nisso, por que exatamente o deixaram sozinho em casa? Provavelmente é algum negócio de herói ou algo assim. Quero dizer, duvido que o deixassem sozinho por tanto tempo. Então acho que está tudo bem. Não preciso começar a repreendê-los também por cuidar dos filhos. Estou realmente interessado em não ver crianças sendo maltratadas. Provavelmente é um produto da minha criação conturbada. Lembro-me de uma vez que um tipo tentou violar uma menina num beco. Ele era tecnicamente um membro de alto escalão de uma gangue aliada. O chefe deles era amigo de Vlad ou algo assim. Bem, fiz questão de bater na cabeça dele. Pode ter começado uma guerra de gangues, mas Vlad fez questão de me enviar apenas para as guerras territoriais que se seguiram, e eu basicamente cuidei de tudo. Ele disse que eu deveria limpar minha própria bagunça. Ele nem me culpou por isso. Ele disse que era apenas princípio, mas acho que ele estava planejando assumi-las de qualquer maneira. Quero dizer, ele até tinha homens preparados para assumir o controle de todos os seus estabelecimentos e territórios. Ele sempre se certificou de que os corpos fossem limpos depois de mim também. Todo esse pensamento me deixou com fome. Eu meio que entrei na cozinha e peguei uma maçã. Não quero apenas invadir a cozinha desse cara aleatório. Pegar uma maçã já é um pouco demais. Kota não pareceu se importar. Ele ainda estava paralisado em sua televisão. As crianças de hoje em dia realmente gostavam de televisão a cabo? Sempre pensei que hoje em dia tudo está no telefone. Kota é um boomer? Não, isso não pode estar certo. Acho que a maioria das pessoas assiste televisão por causa dessa estranha idolatria de heróis. Os heróis estão por toda parte na mídia agora. E seus fãs obviamente os assistiriam em qualquer lugar que pudessem. Mastiguei minha maçã enquanto pensava em coisas mais desinteressantes. Obviamente comi tudo, incluindo o caroço. Porque eu sou um animal. Aí eu fui e peguei outro. Realmente não posso me culpar se eles os deixam expostos assim. Quando me sentei e dei uma mordida na maçã, ouvi a porta se abrir. Acho que os pais estão em casa. Ou isso ou um invasor de casa. Como se eu não fosse, que preciso cortar um pouco. Kota também se levantou do sofá. Mãe, pai, temos uma visita. Ele disse entusiasmado. Kota, por que você não trancou a porta? Caramba, espero que esse garoto perceba o quão perigoso isso é. Até a mãe dele está gritando com ele. Decidi também andar um pouco no corredor. E quem iria nos visitar nessa hora? Então ela me viu. Alô? Sim, isso é sobre as reações que eu esperava. Bom dia. A propósito, meu nome é Beru. Eu apenas acenei para ela um pouco. Parece um pouco estranho, mas tenho certeza que o cara da água pode limpar o ar. Não, o pai de Kota também entrou na casa carregando algumas malas. Ele me viu e ficou parado por um momento. O choque ficou evidente em seu rosto. Então ele sorriu e me cumprimentou calorosamente. É ótimo ver você de novo. Não consegui te agradecer adequadamente naquela época. Ele até apertou minha mão. Muito educado e tudo. Sim, desculpe por ter vindo sem avisar. Não sabia onde encontrar você. Ele não parece estar tão bravo. Quer dizer, eu realmente não esperava encontrar você lá dentro? Ele disse enquanto esfregava a nuca. O que você esperava? Eu sou um vilão. Embora a maioria dos outros vilões pareça discordar, eu deixei entrar, pai. Ele é um amigo. Kota está realmente me defendendo agora. Não ajuda que eu esteja mastigando uma maçã enquanto conversamos. A dona da casa finalmente interveio. Kota, o que te falamos sobre atender a porta quando não estamos em casa? Sim, ela está brava. Não vou defender você, pirralho, não me olhe com esses olhos. Eu sei. O grande irmão Beru também me contou sobre isso. Ele olhou para baixo todo culpado depois de ver que eu não estava defendendo. Quero dizer, é algo que ele deveria aprender. E ser chamado de mano mais velho me faz sentir muito mais jovem. Bem, Beru, você poderia me dizer por que veio aqui? Tenho certeza que você tem seus motivos. Ele pareceu ficar um pouco sério. Sua esposa levou Kota para a sala, provavelmente na tentativa de distraí-lo ou algo assim. O que eles estão esperando aqui? Uma confissão ou algo assim? Só pensei em passar para tomar uma bebida. A atmosfera foi instantaneamente quebrada. O homem olhou para mim como um espantalho. Eu podia ouvir a mulher engasgar na sala.
Novamente essa reação me incomoda. Beber durante o dia é inaceitável no Japão? Expressei uma preocupação genuína na forma de uma pergunta. Ele se recompôs tossindo um pouco na mão. Ele não, mas foi um pouco inesperado. Além disso, você não é um pouco jovem? Ah, então ele conhece minha identidade. Acho que não é tão difícil descobrir. Meu caso era bem famoso quando eu era mais jovem e minha aparência não mudou muito, só meu tamanho. Eu sou um vilão? Posso beber menor de idade. Eu realmente não sei como responder a isso. Ele também parecia ter dificuldade em responder à minha declaração. Eu realmente não posso tolerar o consumo de álcool por menores. Que tal um chá? Quer saber, isso é bom o suficiente. Não é como se eu pudesse ficar bêbado de qualquer maneira. Eu apenas balancei a cabeça e nós dois caminhamos até a cozinha. Sua esposa e Kota logo se juntaram a nós e conversamos sobre coisas aleatórias, como dramas e desenhos animados. Também contei a eles algumas histórias sobre minhas missões de entrega. Obviamente deixei escapar quaisquer detalhes OX, não gostaria que Kota ouvisse nada muito explícito. Fizemos isso por algumas horas. Também descobri que a mãe de Kota se chama Reiko. Meu tempo lá foi bastante relaxante. Também conversamos um pouco sobre o incidente muscular e como os dois ficaram gratos por eu tê-lo salvado. Kota também ficou feliz em ver todos nós nos dando bem. Saí depois de um tempo, porém, não queria prolongar minhas boas-vindas. Não disse que eu poderia aparecer quando quisesse, que é bom. Capítulo 37. Um ano. Um ano se passou rapidamente, com as visitas de Beru a Não Izumi tornando-se cada vez mais frequentes. O insectoide passava a maior parte do tempo livre com a família. Não também entrou em contato com o diretor da UA, que lhe forneceu mais informações sobre Beru, e por sua vez, não também lhe contou mais sobre seus encontros com o vilão. Não realmente não sabia o que pensar de seu amigo, uma palavra para descrevê-lo seria excêntrico, mas ele também parecia bastante atencioso e bem-humorado. Ele achou difícil acreditar que tal pessoa pudesse prejudicar alguém, e ainda assim Beru se mostrou um dos vilões mais mortais. Ainda recentemente ele foi flagrado caçando um grupo de vilões, nenhum dos quais sobreviveu. Eles foram todos cortados em pedaços, alguns foram esmagados até a morte. A única razão pela qual não falou com Beru sobre isso foi porque ele sempre fez questão de não machucar nenhum civil ou espectador. Ele sabia que Beru tinha seus motivos e não tinha vontade de se intrometer muito neles. Ele não tinha como saber que Beru realmente não considerava suas ações erradas. Ele via esses vilões da mesma forma que via gangues rivais em sua época de gangster. Tolos simplórios que escolheram uma vida de crime pensando que isso tornaria a vida mais fácil. Ele considerava que todos que escolheram essa vida estavam automaticamente preparados para morrer, pois essa foi a ideologia que ele incutiu em si mesmo desde muito jovem. Foi assim que ele justificou as suas mortes numa fase inicial, antes que ele parasse de se importar completamente. Para não, Beru era um adolescente estranho. Conversar com ele parecia mais conversar com um adulto infantil. Era evidente que ele conhecia o caminho da vida, mas também não se estressava com nada, não se preocupava com responsabilidades e não levava muitas coisas a sério. Não só podia presumir que isso se devia à sua falta de educação. Ele amadureceu mais rápido, mas não de forma tão convencional quanto os outros. Muitos dos problemas sérios que outros simplesmente passaram por cima de sua cabeça. Ele era maduro porque entendia como suas escolhas afetavam os outros, entendia as consequências e o peso de suas próprias ações. Em algum momento não conseguiu ter uma conversa séria com Beru. Eles conversaram sobre o que ele faria depois de terminar sua vingança. Ao que o insectoide respondeu: provavelmente falarei com as autoridades, decidirei quando chegar a hora. Estava claro que ele estava ciente de seus crimes. Ele sabia que viver uma vida normal seria difícil depois que ele terminasse, mas ele também parecia feliz sabendo disso. Nezu também não gostou muito da situação. Se não fosse por saber que o próprio All Might não tinha confiança em derrotar Beru, ele teria tentado capturá-lo em algum momento. Mas All Might também estava ocupado treinando seu sucessor, uma criança que também iria ingressar na UA nas próximas provas de ingresso. Toshinori Yaji pode ter tentado esconder isso de seu chefe, mas ele foi facilmente descoberto. Portanto, Nezu sabia que as chances de vitória eram ainda menores com All Might transferindo o One for All. Então, a situação terminaria com Beru se vingando. Pelo menos Nezu agora tinha a garantia de que sua vingança não prejudicaria nenhuma vida inocente. Ele não se importava tanto com os vilões, era inteligente o suficiente para entender o quão pouco os vilões contribuíam para a sociedade, o rato-urso-cão. Não via suas mortes como importantes, embora algumas pessoas ainda agissem como se suas vidas importassem. Nezu entendia que alguns deles poderiam mudar, mas também sabia que muitos deles já haviam passado do ponto sem volta. Ele e a maioria dos heróis informados nesta edição sabiam que quase não havia chances de reforma para os vilões. O sistema prisional era apenas uma forma de mantê-los trancados, não de reabilitá-los como estava escrito no papel. Então, por enquanto, Nezu esperou para ver se poderia ajudar o adolescente mutante quando chegasse a hora certa. Com Beru, um ano inteiro se passou. Se não fosse por não, Reiko e Kota eu teria morrido de tédio. Bem, eu não cresci tanto assim. Acho que parei em cerca de 2 metros de altura. Mas tenho uma corcunda constante, então acho que sou um pouco mais alto que isso. Não aconteceu muita coisa no ano passado. Bem, acho que Shigaraki começou a me enviar em missões menos idiotas. Mas meu padrão é muito baixo com ele. Ele também ficou mais quieto, Deus o abençoe. Parece estar preparando alguma coisa. Bem, tanto ele quanto All for One. Mas o cara ainda não mostra o rosto. Pelo menos aprendi o que Shigaraki deveria ser. Ele é supostamente o sucessor do All for One. Acho que All for One também tem padrões baixos.
Independentemente disso, duvido que ele realmente se importe com Shigaraki, mas matá-lo provavelmente atrapalharia alguns dos planos do All for One. Mas esse pirralho não é tão importante quanto a pessoa que pretendo matar em breve. Percebi que Kyūdai também é vital para os planos do All for One. Eu diria até que ele é muito mais importante. Ele já fabrica essas armas biológicas há algum tempo. Eu sou um deles, eu acho, mas o resto é muito mais fraco. E eles também não têm muita inteligência. O que é bastante estranho de ver. Todos eles eram humanos anteriormente. Bem, há muito poucas exceções, mas a maioria delas é cerebral. Eu sei que algumas dessas armas biológicas são crianças que não consegui proteger. Então, obviamente, cabe a mim tirá-los de sua miséria. Eu farei isso quando for a hora certa. Posso esperar mais algumas semanas antes de eliminar Kyūdai. Aquele louco está com os dias contados de qualquer maneira. Treinei muito nos últimos anos. Já dominei a maioria das minhas peculiaridades, bem, pelo menos as que gosto e uso. O resto está meio que aí. Agora, acho que vou mijar ou algo assim. Quer dizer, eu bebo muito. Eu meio que desisti do álcool e mudei para refrigerantes e outras coisas. E sim, eu também tenho um pênis, mas posso escondê-lo dentro do meu corpo. É um pouco estranho, mas eu me acostumei. Ah, sim, agora também posso fingir que tenho mais ciência. All for One já me considera tão inteligente quanto Kurogiri, embora eu só me comunique com frases e palavras curtas. Ainda é o suficiente para irritar Shigaraki de vez em quando. Ele sempre chora com o pai. Embora All for One não leve isso tão a sério, ele apenas considera divertido responder a Shigaraki. Ele acha que minha lealdade está com ele, como Machia, então ele não está nem um pouco preocupado. Bem, as coisas estão prestes a ficar um pouco menos cordiais entre nós em breve. Capítulo 38. Planejando um ataque com Beruben, acho que consegui descobrir o que Shigaraki e All for One estão tramando. Parece que o bebê delinquente Shigaraki está farto dos heróis e decidiu atacar o símbolo da paz. Algo sobre ele ficar mais fraco. Também parece que All Might começou a ensinar uma nova geração de heróis. O que parece muito bom. Agora Shigaraki começou a reunir um grande grupo de vilões perigosos. É muito estranho que eles pareçam tão confiantes em atacar um grupo de estudantes do ensino médio, mas acho que eles não têm cérebro para perceber o quão estúpido isso parece. Por que exatamente o ataque precisa acontecer em uma escola cheia de heróis? Mesmo que o local do ataque esteja a cerca de 1 dúzia de quilômetros de distância do edifício da escola, parece apenas uma atitude idiota. Se eu quisesse executar alguém como ele, escolheria algo mais prático, como uma situação pública de reféns com civis, seguido por uma emboscada. Mas novamente não sou realmente o líder da operação. Ainda assim, agora que All for One e Shigaraki estão distraídos, posso ir e acabar com Kyūdai e todos os Nomu dentro de seu laboratório de merda. O único que pode realmente representar uma ameaça para mim pode ser a Gigantomachia. Mas ele é um pouco chato. E também sou muito mais rápido que ele, então não estou muito preocupado. Sua regeneração realmente não funciona bem com decapitações. Atacarei Kyūdai 1 hora antes de comparecer ao ataque a esta escola da UA. Ainda me parece estranho que os adultos considerem que atacar os adolescentes é uma forma que vale a pena passar o tempo. Quer dizer, a maioria deles está reunida para cuidar dos alunos. Eles são principalmente bucha de canhão, com algumas pessoas que têm peculiaridades decentes. Shigaraki e All for One decidiram usar um Nomu para derrubar All Might. É suposto estar no mesmo nível de força que eu, e nós dois juntos deveríamos ser capazes de derrubar o símbolo. Kurogiri também fornecerá suporte. Agora, esse Nomu me é um tanto familiar. Um corpo volumoso, cérebro exposto e um bico de pássaro. Este é obviamente o pequeno Soma, ou o que resta dele. Lembro-me do médico louco e do All for One conversando sobre as crianças em algum momento do meu encarceramento. Aparentemente, apenas 3 deles sobreviveram aos experimentos e foram transformados em Nomus, Soma sendo o mais forte. Eles se referiam a ele como o pirralho com a peculiaridade da regeneração. Foi assim que percebi que eles estavam falando sobre ele em primeiro lugar. Ele também deveria ser um adolescente agora, mas foi transformado no que quer que seja essa abominação. Vou me certificar de tirá-lo de sua miséria. Não posso fazer muito mais para ajudá-lo do jeito que ele está agora. E não quero que ele seja mantido num laboratório pelo resto da sua existência. Duvido que alguém possa ajudá-lo a se recuperar. Bem, talvez eu ainda devesse dar uma chance. Basta prender o Nomus no laboratório e capturar Soma. Sim, acho que fazer isso seria um pouco melhor. Quero dizer, se Kyūdai pode fazer algo assim, deve haver alguém que possa desfazê-lo. O mundo é vasto. E se houver muitos Nomus, o governo não fará experiências com todos eles. Independentemente disso, o ataque à escola ocorrerá em alguns dias. Preciso me preparar um pouco para isso. Bem, não tenho mais muita preparação para fazer. É tudo que tenho feito nos últimos anos. Mal posso esperar. Eliminarei os subordinados mais úteis e leais do All for One de uma só vez. Então participarei desta incursão antes que eles percebam que algo está errado. E matar seu discípulo amado, matar Shigaraki também é algo que eu queria fazer há algum tempo. Sua arrogância é irritante, mas também transmite uma sensação estranha. É quase como se eu estivesse lidando com uma criança fazendo birras do que com um vilão. Eu realmente não sei o que pensar dele. Está bem claro que ele também foi preparado pelo All for One, então ele não passa de um peão. De alguma forma não consigo ficar brava com ele. Mas ainda preciso matá-lo para estragar os planos do All for One. Bem, ainda tenho mais tempo para pensar sobre isso. Ele é bastante inofensivo, considerando todas as coisas. Bem, menos todas as tendências assassinas que ele tem. Ele continua tentando me mandar atrás de pessoas que o xingam online. Ele se formou em jogos com bots em algum momento. Obviamente não leva os seus pedidos a sério. Mas ele fica bem tranquilo quando não está fazendo birra. Eu também gostaria de avisar aquele cara do All Might sobre esse ataque. Mas então ele pode fazer algo inesperado e eu não serei capaz de lutar adequadamente contra o All for One. Beru,
Você pode ir verificar Jiran? Ele é quem cuida do recrutamento de que eu lhe falei. Depois que eu também aprendi a falar, ele começou a me chamar pelo nome. Ele também tem sido um pouco mais cuidadoso com seus pedidos, embora a maioria deles ainda tenha aquele tom de superioridade. Char, eu disse com uma voz distorcida. É bom ver como as pessoas ficam nervosas com isso. Mas eu realmente não uso quando falo com amigos, como não e seus pais, mas provoca medo na maioria dos ouvintes. Bem, depende da situação também, mas é divertido de qualquer maneira. Saí em direção ao esconderijo de Jiran. Ele é um corretor de informações no submundo da cidade de Ozu. Ele é o encarregado de divulgar a notícia do ataque e recrutar membros. Ele já tinha mais de 100 vilões quando verifiquei pela última vez. Essa campanha de recrutamento é bastante impressionante, mas não tanto quando você percebe que eles são apenas ladrões mesquinhos e assassinos inúteis. Eles terão que servir, embora eu tenha dúvidas de que esses caras sejam capazes de matar aqueles alunos do ensino médio que salvei no shopping naquela vez. Bem, o ataque ao A está fadado ao fracasso. Meu plano está centrado no fracasso de tudo que All for One tem em mãos. Passei pelo beco onde Jiran tem seu escritório, uma barbearia quebrada transformada em bar. Não é muito chique, mas não é tão ruim assim. Já estive em pubs piores antes. Olá, eu disse enquanto abri a porta e a campainha acima dela tocou um pouco. O bar estava quase vazio. Apenas uma ou duas pessoas lá dentro. E todos eles são criminosos. Eles estão aqui para agir de forma misteriosa ou perguntar a Jiran sobre um trabalho. Quero dizer, esse geralmente é o caso de pequenos criminosos que pensam que matar e roubar os torna mais legais. Oh, Shigaraki enviou você para obter os detalhes do recrutamento? Jiran perguntou atrás do bar. Acho que ele quer ir direto ao ponto. Indied, então olhei para os outros fantoches dentro do bar. Todos eles desviaram o olhar de mim. Acho que tenho uma certa reputação de caçar pessoas. Normalmente, os criminosos tentariam intimidar você para se sentir melhor com suas vidas lamentáveis. Isso não funcionou comigo na minha vida passada e não funcionará agora. Bem, especialmente não vai funcionar agora, já que a maioria deles me conhece e me teme. Não se preocupe. Eles também estão sendo recrutados para a missão. Ótimo, mais bucha de canhão. Quero dizer, provavelmente terei que ser eu quem os limpará. E eu realmente não posso desmembrá-los na frente das crianças, então terei que quebrar seus ossos. Tão difícil, ó senhor, a maioria dos participantes estão listados neste arquivo. Bem, pelo menos os nomes dos vilões que eles usaram ao se registrar. Todos eles chegarão ao armazém no horário combinado. E esse cara é bem meticuloso. Os traficantes de informações com quem lidei no passado eram, em sua maioria, prostitutas e viciados em drogas. Eles não eram confiáveis, mas seria difícil encontrar qualquer outra coisa a um preço acessível. Peguei o arquivo dele e balancei a cabeça. Então sentei-me em um dos bancos. Whisky on the rocks, quero dizer, poderia muito bem. Já faz um tempo que não tomo nenhum. E Jiran também vende bebidas. Também não é a primeira vez que bebo dele, então não é uma grande surpresa para ele. E ele também derramou 1 litro grande do jeito que eu gosto. Um copo de whisky de verdade é um pouco pequeno demais para eu sentir o gosto na boca. Obrigado, ele parece gostar de um cliente educado. Acho que a maioria das respostas que ele recebe geralmente são grunhidos e outras coisas. Como eu disse, gente tentando agir de forma misteriosa. Enquanto eu bebia meu litro de whisky, um cara grande, beber 1 litro me faz sentir britânico, decidiu vir até mim. Ah, por que uma criança está bebendo com adultos? Ótimo, um idiota. Você acha que as pessoas não perceberiam sua identidade? Seu filho da puta. Agora. Ele está chamando a atenção do resto do bar sem motivo. Você acha que as autoridades que escondessem sua identidade impediriam as pessoas de perceber, hein? Ele olhou em volta para a pequena multidão de vilões que olhavam com curiosidade para a situação. Jiran estava prestes a arrastar esse cara pelos fundos, mas levantei a mão para impedi-lo. Ele estava tão envolvido em seu discurso que nem percebeu. Ouçam isso, pessoal. O símbolo do mal é a porra de um sutiã de 17 anos. Ele nem conseguiu terminar a frase quando passei meu braço preguiçosamente para ele. Cortei seu pescoço com um dedo quando seu sangue começou a jorrar instantaneamente. Agora, não é que ele me deixou bravo ou algo assim. Mas a melhor maneira de abordar situações como está é ser decisivo. Desculpe pelas meias, Jiran apenas encolheu os ombros quando o idiota caiu no chão, ainda segurando o pescoço em estado de choque. Não entendo o que ele estava tentando alcançar, mas acho que ele era um daqueles do tipo que ataca o cara mais forte. Eles são idiotas na maioria das vezes. Bebi o resto da minha bebida e me levantei. Jiran já havia dito a 2 de seus associados para começarem a se livrar do corpo. O resto do bar estava quieto. Todos estavam mais uma vez olhando para suas bebidas e fazendo o possível para evitar contato visual comigo. Acabei de sair depois de me despedir de Jiran e dar a ele um colar de ouro da minha coleção. Na verdade não tenho dinheiro, mas ele aceita isso em troca de algumas bebidas. Portanto, nas próximas vezes que eu passar por aqui, não terei que pagar nada. Saí do prédio e estava prestes a abrir minhas asas. Porém, algo estranho chamou minha atenção. Fui seguido para fora do bar. Agora, isso é um pouco interessante. Para começar, eu nem percebi que havia uma garota loira dentro do bar. Capítulo 39. O psicopata e o sociopata. E Miko Toga não estava passando pelos melhores momentos. Ela tinha acabado de começar sua carreira como vilã e queria ver o que poderia fazer na cidade de Ozu. Ela tinha ouvido falar de algum recrutamento em massa e decidiu dar uma olhada. Mas acabou sendo muito chato para ela.
Era algum plano para matar o símbolo da paz, e ela realmente não se importou o suficiente com isso para se juntar. Ela estava prestes a sair quando alguém que ela achou intrigante entrou no bar. O Alto Insetoide, que também era conhecido como o símbolo do mal, o único vilão conhecido que lutou contra o símbolo da paz até a paralisação. Agora Toga não era do tipo que se importava muito com títulos e outras coisas, mas ela achou a aparência dele exótica. De repente, ela sentiu vontade de ver como era o sangue dele. Não era algo que ela pudesse evitar, era a natureza de sua peculiaridade. Ela ficou bastante animada quando aquele vilão começou a irritar o insetoide. Ela esperava que talvez Beru se machucasse, mas algo mais aconteceu em vez disso. Ela nem conseguia ver direito, mas o pescoço do homem estava aberto. Ela sabia que Beru fez isso, ela podia ver o sangue em seu dedo. Mais e mais sangue jorrou do pescoço do homem. Beru nem sequer lhe deu outra olhada. Mesmo quando um pouco de sangue entrou em sua bebida, ele continuou engolindo, nem mesmo olhando para o cadáver do seu agressor anterior. E Miko achou aquela cena extremamente emocionante. Ela estava esperando que um pouco de sangue fosse derramado, e ela realizou seu desejo. O chão estava encharcado de sangue, só não sangue de Berus. Ela também achou Beru interessante, começou a vê-lo como alguém parecido com ela. Alguém com quem ela pudesse fazer amizade, alguém que a aceitasse como ela realmente era. Ela decidiu segui-lo e ver se conseguia criar coragem para falar com ele. Mas ele repentinamente abrindo as asas a assustou, enquanto ela se escondia atrás do objeto mais próximo que conseguiu encontrar. Ela estava tentando seu melhor para se esconder, mesmo que ela realmente quisesse falar com ele. Seu medo a impediu de se aproximar do insectoide. Ela não tinha medo de Beru, tinha medo de ser rejeitada. Com Beru, essa garota é muito boa em esconder sua presença, não vou mentir. Quase não a notei. Bem, quase, ainda posso notar. Posso literalmente ouvir o batimento cardíaco dela atrás daquela lixeira. Bem, parece mais uma lata de lixo do que uma lixeira. Posso ver um pouco de seu cabelo balançando no ar. Ela não escolheu um ótimo esconderijo. Você pode sair agora. Eu apenas olhei para o cabelo. A garota levantou-se de trás daquela lata de lixo e olhou para mim com um sorriso estranho. Qual é o problema dela? Esta não é exatamente uma grande emboscada se era isso que ela pretendia. Bem, ela é loira, usa o cabelo preso em 2 coques. Ela também está com um uniforme de ensino médio. Eu não a reconheço de jeito nenhum, mas ela parece meio fofa. Mas ela também parece completamente louca. Apenas minha sorte. Olá, sou Himiko Toga. É um prazer conhecê-lo, senhor. Quero dizer, isso é ótimo e tudo. Mas qual é o seu problema? Olá, eu sou Beru, quer dizer, responderei à saudação dela. A única razão pela qual não vou embora agora é que terei muito tempo livre depois disso. E então, eu só queria ver se poderíamos nos tornar amigos. Toga apenas explodiu freneticamente. O que? Eu apenas disse a ela meu nome. Ela já quer ser amiga? O que ela quer de mim? Lentes de paranoia ligadas. Por quê? Eu mal conheço você. Você parece jovem e é muito fofo, vá passar um tempo com seus amigos ou algo assim. Parei de deixar minha voz distorcida por um tempo. Também estou meio curioso sobre ela agora. Não é como se eu pudesse falar com tantas pessoas normalmente. Shigaraki e seu povo não contam. Minha alta habilidade em interações sociais transmitiu minha mensagem com clareza. A mensagem era: deixe-me em paz, não me importo, eles não ligaram. Por que ela está ficando vermelha? Vê, você me acha fofo? Eu não esperava que nosso relacionamento se desenvolvesse tão rapidamente, agora segura a porra do telefone. O que? Foi isso que ela aprendeu com meu jeito indireto de mandá-la se fuder? Ela apenas destacou o elogio e ignorou qualquer outra palavra. Ela nem parece ter ouvido o resto da frase. Quantos anos você tem mesmo? Estou um pouco preocupado com o quão simples ela é. Ela pode ser aproveitada ou algo assim. Tenho 16 anos, perfeitamente adulto. Não, você não é, você é um adolescente. Eu mal me considero um adulto, e estou na casa dos 30. Não acompanhei se juntar minhas 2 vidas. Quero dizer, você é jovem. Você não deveria gastar seu tempo em becos de merda e esconderijos de vilões. Tentarei persuadi-la a me deixar em paz depois de construir alguma confiança. Talvez eu também possa dizer a ela para não entrar nesse tipo de vida sem um bom motivo. Não é como se ela pudesse tirar algo de bom disso. As mulheres geralmente passam por dificuldades no submundo, embora seu sorriso tenha ficado muito largo quando ela ouviu minha pergunta. Estou feliz que você se importe e eu não, mas continue. Mas pelo menos posso ser eu mesmo neste lugar. Não preciso me preocupar com o que os outros pensam de mim. Bem, não é exatamente estranho ouvir isso de um jovem de 16 anos. Olhei um pouco para ela, ela se contorceu no lugar por um tempo. Ela claramente tem algo em mente. Não vou mentir, seus maneirismos são muito fofos. O que é isso? Fale, minhas palavras imediatamente a fizeram falar. Senhor, você pode, por favor, me dar um pouco do seu sangue? Aí está. Minha escala de calor à loucura estava me alertando sobre isso. Não é que eu queira machucar você, mas minha peculiaridade me faz querer isso. Bem, esse é um motivo melhor do que os outros malucos com quem namorei. Eu acho, mas não vou te dar muito. Ela parece um pouco desesperada, o que me faz sentir pena dela. E qualquer ferida aberta fecharia em segundos para mim, então isso não é grande coisa. É como se abaixar e ajudar alguém a pegar algo. Sério. Obrigada. Ela pulou e me abraçou. Caramba, ela pode pular bem alto. Eu não esperava por isso. Bem, eu previ isso chegando, mas ainda assim. Então, senti uma faca tentando cravar nas minhas costas. Bem, ela realmente não conseguia coçar, mas ela tentou. Você não irá longe assim. Ela pareceu um pouco surpresa, mas acho que é mais porque eu não reagi violentamente ao ataque dela. Quer dizer, eu disse que daria um pouco de sangue a ela, ela provavelmente apenas interpretou isso como um convite ou algo assim. Ela quebrou o abraço e olhou para mim. Acabei de abrir a palma da mão com a garra e deixei um pouco do meu sangue fluir na frente dela.
Ela rapidamente abriu a boca e aproximou-a da minha ferida em regeneração lenta. Diminuí a velocidade de propósito, queria principalmente ver a reação dela. Não pensei que seria tão importante. Beber sangue não é grande coisa. Pelo menos ela é tão estranha. Já vi coisas muito piores. Ela abriu os olhos enquanto lambia minha palma. Parecia que ela tinha estrelas ou algo assim. Eventualmente, o corte foi fechado. Ela ainda estava lambendo minha palma. Acabei tendo que impedi-la puxando a. Quero dizer, não há razão para ficar estranho com isso. Ela é um pouco jovem para mim. Eu diria que ela deveria voltar quando for um pouco mais velha ou algo assim. Obrigado. Posso ir com você, por favor? Eu levantei a mão, impedindo-a de falar mais. Não, eu realmente não tenho minha própria casa. E eu realmente não estou com vontade de cuidar de você o tempo todo. A propósito, não se junte à missão para a qual Jiren está recrutando. Não vai dar certo, eu disse enquanto abria minhas asas novamente. Até a próxima. Eu voei, não dando a ela a chance de dizer mais nada. Ela ainda teve tempo de sorrir abertamente e acenar para mim. Realmente, que encontro estranho. Eu não esperava que algo assim surgisse depois de uma caminhada de merda até um bar. Acho que vou dormir bastante para passar o tempo ou algo assim. Capítulo 40. O laboratório nas montanhas. Com Beru. O dia finalmente chegou. O ataque à escola vai acontecer em algumas horas. Só tenho tempo para lidar com o médico e a gigantomachia. Kurojiri e Shigaraki ainda estão se preparando para o ataque. Posso simplesmente deixá-los cuidar disso, já que eles realmente não precisam que eu esteja aqui por enquanto. Só preciso estar lá quando o ataque começar. Eu quero ver se eles realmente querem matar crianças por qualquer motivo. Quero dizer, eles podem ser vilões, mas deveriam ter algum código de conduta. Pelo menos minha gangue tinha algumas regras rígidas contra ferir crianças. Lembro-me de ter que me livrar de alguns membros por fazerem esse tipo de coisa. Eles geralmente recebiam o mesmo tratamento que os delatores, embora sempre fosse chato ter que comprar mais baldes. Mas acho que não éramos bandidos mesquinhos. Portanto, eu não deveria esperar que eles tivessem um código de conduta. Bem, eu cuidarei disso quando chegar lá. Não há razão para se preocupar muito com isso. Eles são todos fracos de qualquer maneira. Quero dizer, de que adianta ter superpoderes se você nem consegue usá-los adequadamente? Tenho certeza de que poderia ter cuidado deles em minha vida passada. Eles são praticamente inúteis. Beru, você pode ir verificar o armazém? Ótimo, aí está meu bilhete de saída. Eu meio que esperava que Shigaraki me pedisse para fazer algo assim. Embora minha presença não seja necessária aqui, se eu simplesmente desaparecesse, seria um pouco suspeito. Mas agora tenho uma hora para lidar com Kyūdai e seu laboratório. Eu apenas balancei a cabeça e voei pela janela aberta, é claro, as portas estão desatualizadas. Eu rapidamente voei acima das nuvens e acelerei em direção ao laboratório de Kyūdai, Kano saindo das minhas costas e me acelerando ainda mais. Cheguei rapidamente ao hospital no meio daquela floresta estúpida. O laboratório real é subterrâneo. Eu realmente não gosto deste lugar, mas acho que não posso fazer muito a respeito. Basicamente vou estragar tudo de qualquer maneira. Acabei de entrar pela porta da frente e fui em direção ao porão. Já conheço o caminho. E como sempre, estava cheio de todos os tipos de nomus. Obviamente eles não me atacaram, eles me conhecem. Eles apenas são instruídos a patrulhar a área e garantir que ninguém suspeito entre. Se eu matar Kyūdai, a maioria deles ficará ociosa, enquanto eles recebem ordens dele. All for One é mais o homem nos bastidores, ou monitor, se você quiser ser mais específico. Ele quase não faz nada sozinho. É um pouco estranho. Ele parecia ser um cara muito prático quando veio buscar a mim e aos outros pirralhos. Acho que as primeiras impressões podem estar erradas. Bem, não importa, estou mais do que pronto para lutar com ele. Não tenho muito com que me preocupar com ele. Quer dizer, ainda terei que ter cuidado. O cara é forte, mas pelo menos tenho alguma confiança em derrotá-lo. Finalmente cheguei ao laboratório de Kyūdai. Obviamente peguei o elevador, pois sou um homem civilizado. Ele estava lá, operando um nomu ou algo assim. Ele é um velho baixo, de jaleco branco, careca, óculos steampunk e bigode espesso. Ele pareceu bastante surpreso ao me ver. Gigantomachia estava sentado em um canto. Acho que ele estava apenas olhando para as paredes. Ele é um cara corpulento, com corpo cheio de músculos rochosos. Ele tem cabelo castanho espetado, um maxilar rochoso proeminente e caninos grandes. Mais ou menos como os de um orc. Ele pode ser forte, mas não é tão importante. Ele é bastante chato e fácil de lidar. Ele também não será capaz de lutar tão bem sem sua peculiaridade de gigantificação. Afinal, este é um espaço subterrâneo bastante fechado. Kyūdai é na verdade a primeira pessoa que preciso eliminar. Tudo o que ele precisa fazer é apertar um botão e todos os nomu do prédio correrão para este lugar. E eu não quero isso. Oh, Beru, o mestre mandou você aqui para buscar alguma coisa? Kyūdai não está realmente suspeitando de nada. Eu acho que ele não faria isso. Ele provavelmente pensa que sou tão simplório quanto giganto. Sim, algo parecido com isso, eu não preciso me preocupar muito com ele. Não estou com muita vontade de ouvi-lo falar. Aproximei-me dele e olhei-o nos olhos. Ele apenas ergueu uma sobrancelha, provavelmente achando minha abordagem bastante estranha. Obrigado pelas peculiaridades, disse Beru em um tom feliz e infantil. Ele passou a mão da mesma forma que fazia no bar. Cortar o pescoço do médico enquanto mantém contato visual. Sua voz clara assustou o médico louco. Então os olhos de Kyūdai se arregalaram quando seu pescoço começou a sangrar. Beru decidiu deixá-lo sangrar. Uma morte lenta, só para que ele pudesse ver o outro servo fiel de seu mestre ser feito em pedaços. Beru golpeou Kyūdai com suas garras algumas vezes, cortando suas mãos e pernas para garantir que ele não pudesse realizar nenhum movimento engraçado. Ele apenas olhou em estado de choque. Tudo isso aconteceu em 2 segundos.
Gigantomachia levantou-se rapidamente da posição sentada. Ele olhou para o Homem-Formiga com cautela. Ele não tinha certeza de como abordar Beru. Ele não era tão inteligente para começar. E ele também não tinha certeza do motivo pelo qual Beru atacaria Kyūdai. O mestre deles o queria morto? Seu serviço foi insatisfatório? Ele não esperava que Beru o atacasse também. Mas ele rapidamente bloqueou uma garra ao lado. Foi um ataque casual de Beru, mas quase cortou sua mão. Por que você está me atacando? Você enlouqueceu. Ele estava ficando mais irritado enquanto seu corpo estava cheio de cortes. Seus músculos endurecidos não o ajudavam nem remotamente. Ele também não poderia crescer em tamanho devido à sua localização atual ser subterrânea. Então, ele estava preso em ter que rebater golpes. Mas lentamente ele estava ficando sem energia e seu moral estava caindo muito. Ele não conseguia sentir nenhuma dor, mas ele podia sentir a dormência espalhada por seu corpo enquanto perdia sangue rapidamente devido aos muitos cortes infligidos a ele. Seu braço que estava pendurado em algumas tiras de músculos já havia caído. Beru apenas olhou para ele enquanto ele afundava lentamente no chão. A dormência se espalhando por todo o seu corpo. Bem, isso foi muito fácil. Mas eu os peguei de surpresa. Foi o pensamento de Beru. Mas a forma como ele iniciou o ataque determinou esse resultado fácil. Primeiro, ele alegou que foi enviado pelo All for One. Então ele assassinou a única pessoa na sala que poderia refutar sua mentira. Demorou um pouco para Giganto entender a gravidade da situação. Ele foi pego de surpresa e nem teve tempo de reagir. Quando ele começou a balançar o punho em retaliação, ele já estava cheio de cortes. Beru até permitiu que os socos de Giganto acertassem, pois nem sequer fizeram um insetoide recuar. A luta foi unilateral e terminou rapidamente. Beru acabou de sair da sala com a mente feliz. Ele agora estava animado para terminar seus planos. Com Beru, saí do hospital, a maioria dos gnomos ainda estava realizando as últimas tarefas que haviam recebido, mas alguns deles permaneceram ociosos. Ainda assim, eles não me atacaram. Eles não são inteligentes o suficiente para perceber que eu acabei de matar o criador deles. Acho que Kyūdai estava tentando criar outros mais inteligentes, mas ele provavelmente não chegou tão longe em sua pesquisa. Bem, ele não fará mais nada disso. Sinceramente, pensei que a morte de Kyūdai me daria mais satisfação, mas eu simplesmente senti que ele foi patético em seus últimos momentos. O mesmo para Gigantomachia. Nenhum deles provou ser nada especial para mim. Acho que apenas o próprio All for One me proporcionará essa sensação de satisfação. Bem, chegará a vez dele. Mais cedo ou mais tarde. Eu me pergunto quanto tempo levará para ele perceber que seus servos leais estão mortos. Espero estar lá para ver a reação dele. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like. Com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.